Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Missão Mãe. Se você é mãe e também acha que a maior missão da sua maternidade é ganhar os corações dos seus filhos para Deus, esse podcast está sendo feito para você. Terceira temporada, estúdio novo, estamos aqui na ERM Studios. Deixa eu abrir aqui a câmera para vocês. Olha só como a gente tá chique. Nossas entrevistadas de hoje, abrindo essa temporada aqui em estúdio, irmã Abiqueila, que esteve na primeira, na segunda e na terceira agora temporada. Irmã Paulinha Santos, foi minha Amém. dirigente da União, minha Glória a gente. Deus. Olha Amém. aí. Está me dando a honra, está de férias, né? Estou de férias do Acabando aí o mês trabalho, de sim. férias, a gente conseguiu gravar a terceira temporada com Paulinha e é bênção de Deus. Mas antes de qualquer coisa, gente, antes de de falar de qualquer coisa, a gente vai para a palavra de Deus. É assim que o Senhor tem nos orientado, né? E eu quero pedir para que você abra sua Bíblia em casa. O tema da reflexão de hoje, o tema do episódio de hoje é: Eis que farei uma coisa nova. Esse versículo é muito forte, né? Está lá em Isaías 43:19. Foi um dos versículos que eu coloquei como meta de decorar com os meus filhos. A caminho da ida para a escola, da volta para a escola, é um roteiro muito rápido, mas Deus colocou essa ideia no meu coração mesmo de a cada mês a gente decorar um versículo. E nisso a gente já decorou aí cerca de 20 versículos, e aí a gente fica repetindo, né? E aí a meta é sempre estar voltando lá e relembrando, e a gente fica quase que uma música mesmo. E a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, não é? E esse versículo que está em Isaías 43:19, ele fala: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Eis que porei um caminho num deserto e rios no ermo. Um Glória a caminho no Deus. deserto. Só Deus mesmo que pode, né? Tem coisas que só o nosso Deus pode fazer. E eu queria trazer hoje, para essa reflexão, eu queria trazer como base uma personagem que a Bíblia, ela não menciona o nome, mas é uma mulher que a gente se identifica muito com ela. Ela nos ensina sobre ousadia, coragem e fé. É a mulher do fluxo de sangue. Essa história a gente pode encontrar dentro dos evangelhos, né? Mas eu estou aqui como base no livro de Marcos, capítulo 25 ao 34. Eu queria ler apenas 3 versículos. E você que está em casa, pegue sua Bíblia. Tá aí lavando prato, fazendo almoço de menino, fazendo tarefa, como eu, né? Eu gosto de assistir Missão Mãe assim. Quando eu tô precisando de um socorro, peraí, deixa eu colocar lá na Missão Mãe para eu relembrar o que Deus falou. E no versículo 27 diz assim: Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada daquela doença. Glória a Deus. Aquela mulher de fluxo de sangue estava com aquela doença, carregando aquela doença durante 12 anos. 12 anos é muito tempo. E eu acredito que a hemorragia, né, que ela tinha, sangrava ali o tempo todo, sem conseguir estancamento. Aquela hemorragia, ela não era só no corpo, mas era na vida daquela mulher. Ela sangrava internamente e externamente. Por quê? Naquela época que ela estava doente, por causa da lei de Moisés, uma mulher com hemorragia, né, com fluxo de sangue, ela era considerada impura. Então ela tinha que viver isolada. E aí é uma outra provação da doença. Ela, isolada, também acabava ficando sem recursos, né? Porque uma hora, aquele recurso ali que ela tinha, ele ia acabar, porque ela não tinha como aumentar o seu recurso. E a Bíblia fala, destaca, né? A Bíblia é muito detalhista. E os detalhes da Bíblia não são por acaso. A Bíblia destaca que aquela mulher, ela gastou tudo que tinha tentando uma cura, uma melhora. Mas ela acabou com dinheiro e médico nenhum, especialista nenhum, remédio nenhum.
resolveu aquele problema. E aí, sem dinheiro, isolada, a gente é feito, né? O ser humano é feito para viver em sociedade. Ninguém foi feito para viver isolado. Tem gente que por algum trauma, algum problema, se isola, né? Só que ele não foi feito na sua naturalidade para viver isolado. Então, ele está em sofrimento porque está isolado. Aparentemente, às vezes, a pessoa bota uma armadura, né, uma maquiagem, mas ele não foi feito para estar isolado, então não está bem. Se alguém vive isolado de todo mundo, afastado, eu não quero contato, eu não quero mais me decepcionar, eu não quero... tem alguma coisa de errado. Isso não é saudável. Deus nos criou para viver em sociedade, em harmonia. E aquela mulher, por onde ela passava, ela era vista como alguém para ser afastada, alguém para estar distante, porque ela era considerada impura. Mas aquela mulher desafiou a todos nós, quando com muita ousadia ela se aproximou ali diante de uma multidão, porque onde Jesus passava tinha muita gente. Tinha muita gente querendo chegar perto de Jesus, tinha muita gente querendo ter chance de ter o seu problema resolvido, de ser curado, ou até de ver Jesus. Imagina, uma oportunidade única na vida de ver Jesus. Então todo mundo rapidamente se tumultuava perto dele. Mas ela, mesmo sabendo que quando as pessoas vissem ela, iriam julgar, iriam menosprezar, ou no mínimo olhar com aquele olharzinho que a gente sabe que é de desprezo, que é de desdenha. O que é que essa mulher está fazendo aqui? Mas ela, mesmo diante desses olhares, diante de críticas que talvez ela tenha ouvido, ela permaneceu no seu objetivo de tocar em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, ela apenas não tocou, mas ela tocou com fé. E Jesus, ele percebe que alguém toca nela e diz: mulher, tu estás curada. A primeira coisa que eu aprendo aqui nessa história é que a fé verdadeira, ela não nasce quando tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo caminhando como eu planejei. A fé, ela nasce na adversidade. É um bom termômetro para a gente ver como é que tá a nossa fé. É quando Deus manda aí, deixa eu mandar a aprovação combo do mês. O combo agora da temporada, deixa eu te mandar o desafio. E aí vem esse desafio, e aí você olha para o desafio e aí você mede ali o termômetro da tua fé. É nessa hora que a gente tem que lembrar quem a gente serve. É nessa hora que a gente tem que lembrar de onde ele nos tirou e o que ele já fez por nós e através de nós. Nessa hora, é bom olhar para o passado. É bom olhar para o retrovisor e ver o que Deus já fez, quem é o nosso Deus e as promessas que ele tem para fazer cumprir nas nossas vidas. Glória a Deus. Quando você analisar aí o termômetro da sua fé e você vê como é que está o seu termômetro, talvez você faça uma análise bem pessoal, olhando assim no espelho, falando com Jesus de joelho: Senhor, eu tenho que aumentar a minha fé. A minha fé está pequenininha, Senhor, diante dessa dificuldade. E talvez seja nessa adversidade, nessa dificuldade, nesse impossível, nesse desânimo, nessa solidão, nesse desespero, nessa tristeza, quando nada parece que está acontecendo ou vai mudar, que a sua fé tem que virar a chave. Glória a Deus. O segundo aprendizado que eu tenho com essa mulher é que a fé dela tocou Jesus. Muita gente estava tocando em Jesus, mas ela tocou com fé. Como você está fazendo para tocar em Jesus? Eu falo agora espiritualmente. A gente tem caminhos para se aproximar de Jesus. É a palavra de Deus, é a oração, é o louvor, é o que a gente assiste, é o que a gente vê no celular, é com quem a gente conversa e o que a gente conversa. Tudo isso é um caminho para a gente tocar em Jesus. Glória a Deus. E eu quero te perguntar, esses obstáculos que estão em tua frente, que eu sei que tem, porque jornada, gente, a gente está falando aqui do mundo espiritual
tem suas dificuldades. Não tem como você ser uma serva de Deus nos instantes finais, perto do arrebatamento, e não estar passando por dificuldade, provação, adversidade. Tem. Mas esses obstáculos, eles vão te impedir de tocar a Jesus ou eles vão te empurrar até Jesus? Porque essa mulher, ela venceu todos os obstáculos. Ela teve garra, força, mesmo sangrando, mesmo diante da doença, que há 12 anos é muito tempo. Todo mundo que olhava para ela podia dizer, oxente, isso aí não vai ter jeito mais não. Mas ela estava perto de Jesus. E na esperança, ela foi empurrada até Jesus. E aquele toque dela foi diferente de tudo que ele estava sentindo ali naquele momento. A terceira lição que eu aprendo é que a cura de Jesus não apenas resolveu aquele problema de saúde daquela mulher. Jesus disse: a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Jesus não traz só a cura, mas ele restaura a identidade daquela mulher. Aquela mulher que antes andava com vergonha, se escondendo, porque sabia que as pessoas evitavam ela, agora era a mulher que Jesus curou. Era a mulher que tocou Jesus com fé e que Jesus olhou para ela, curou ela e disse: vai em paz. Era a mulher que agora tinha uma nova história para contar. E quando as pessoas viam aquela mulher agora, queriam estar perto, queriam ouvir o que Jesus fez, queriam entender de onde veio essa força, e aquela mulher se torna uma referência. Jesus muda aquela história. Não importa quanto tempo você está enfrentando essa condição. Não importa quantos anos. Deus pode restaurar a tua identidade. Não importa como estão te vendo, como você mesma está se enxergando diante do espelho. Não importa os olhares que você tem visto sobre você, o que pensam sobre você e aquilo que está te fazendo sangrar, né? Porque no caso dessa mulher estava sangrando e sangrava mesmo. Não era só o físico, mas a alma. Ela estava precisando de um socorro de Deus. Mas vá até Jesus. Glória a Deus. Toque em Jesus. Busque a Jesus. Eu não falo só para você, eu falo primeiro para mim. Stephanie, toque em Jesus, mesmo diante de todos os obstáculos. Toque com fé, que o milagre vai acontecer e Deus pode fazer na tua vida, sabe o quê? Uma coisa nova. Glória a Deus. Eis que farei uma coisa nova. Neste ano, neste tempo, nesta temporada, na tua vida e na minha vida, Deus quer fazer algo novo. Amém? Quanto tempo aí, hein? De reflexão. Tá vendo? Toda vez eu digo que é 5, mas não tem jeito. Vai guiando e falando coisas que não vinha até então na minha mente, né? Sabemos disso, é bem assim, né, irmã Biqueila? Paulinha Santos, para você que está assistindo não sabe, ela foi minha dirigente da União. Naquela fase, né, Paulinha? Aquela fase que eu estava o quê? 15, 16, 17, né? Que a gente fala tudo que a gente pensa, a gente... Peraí, eu vou lá dar minha opinião sobre farda, sobre tudo, né? E Paulinha estava recém-casada, não foi, Paulinha? Sim. Ela recém-casada já assumiu, olha a responsabilidade, já assumiu ali um grupo de adolescentes para tomar conta. Isso, enorme, né? Enorme, lá no Botijão. 56 adolescentes. E foi bênção, né? Foi de bênção. Foi quanto tempo? Foi pouco tempo, não foi? 4 anos. 4 anos. Foi muito quase 4 tempo. anos. Foi. Quase 4 anos. Isso. De Mas eu te acompanhei uma bem faculdade. mais jovem. Foi, Bem mais claro. A jovem. gente, na verdade, a gente se conheceu, eu acho que eu ainda estava na infância. Sim, Não foi? isso mesmo. Eu estava saindo da Eu tinha infância 9 anos. quando Paulinha chegou para morar na frente da casa da igreja. Eu morava no córrego do Botijão, na casa da igreja. E Paulinha começou a morar na frente, não foi isso? Isso. E aí eu lembro de ver aquela casa e de te ver sair, voltar com teu menino, trabalhando muito, mas na igreja, na casa de Isso. Deus.
né? E ali você foi se envolvendo na obra. Deus mandou um casamento com um obreiro, não foi? Isso. Na época era diácono, Ele era irmão auxiliar. auxiliar. E Deus fez algo totalmente novo da tua Novo. vida. Isso. Foi por isso que eu te trouxe aqui, Paulinho. Eu queria que tu contasse pra gente esse testemunho de como era estar nessa condição, né, de mãe solteira, iniciando ali, já estava iniciando ali numa nova congregação, trabalhando muito, mas tinha uma promessa de Deus ali para Paulinha. E a gente quer ouvir essa história hoje. Eita. Seja muito bem-vinda, viu, Paulinha? Amém, glória a Deus. Eu sou grata a Deus, né, por estar aqui nesse dia. Deus, ele tem cuidado de mim em todas as etapas da minha vida. Foram processos que foram necessários passar. Não romantizo o processo, porque não é fácil, mas o Senhor, ele cumpriu com todas as suas promessas na minha vida, cuidando, zelando, me fazendo crescer e vivendo novas etapas, né? E hoje eu sou a prova viva do que Deus faz realmente. Deus, ele faz uma coisa nova na nossa vida. E ele fez. Ele Ele muda a nossa fez. condição, Ele né? muda, ele muda. Ele muda porque ele não nos vê como o homem vê. É. Ele É conhece o incrível nosso isso, né? coração, não é? Me lembra do jovem Davi, lá por trás, no deserto, cuidando das ovelhas do seu pai. E talvez no coração do seu pai ele era esquecido, no coração dos seus irmãos. Mas Deus, ele tem um projeto na vida de Davi. O que me chama Ninguém via, atenção, né? ninguém via. Que enxergava. E o que me chama atenção na vida de Davi é que Deus, ele quando fala ao profeta Samuel, ele diz assim: vai, porque eu achei alguém segundo o meu coração. Então Deus, ele olhou Diferença, para o né? coração de Que Davi. diferença. E Deus, ele nos sonda, ele conhece as nossas intenções, conhece as intenções do nosso coração, ele não nos vê como um homem vê. E eu glorifico a Deus por isso. Foram momentos difíceis, desafiadores, Sim. mas o Senhor, ele me ajudou a passar por todos eles. E você acredita que até hoje eu lembro das histórias que você me contava? Aham, É acredito. interessante isso, né? A gente escuta um testemunho. Você Sim, pode até escutar de alguém que você não sabe o nome daquela pessoa que te contou. Mas Deus traz a memória, né? Parece que quando a gente tá lá no fundo do poço, é, meu Deus, esse testemunho agora. É. Aquela palavra que eu recebi agora, isso, Deus nos faz lembrar. isso, isso. E eu, quando eu estava servindo ao Senhor, Deus, ele me fazia muitas promessas. Aos meus olhos era impossível, né? E eu confesso que eu era muito focada naquele momento, hum, aguardar. Eu escutava a promessa, guardava no meu coração, mas eu não ficava ansiosa pelo cumprimento. Eu tinha muito cuidado de, naquele momento, de estar vivenciando aquele momento com Aquela muito fase, zelo, né? aquela fase. Meu medo, meu desejo era vivenciar aquela fase com zelo, com cuidado, não é? Para que as promessas no futuro se cumprissem no tempo oportuno. É. Porque Uhum. às vezes a gente recebe uma promessa e a gente fica ansioso, fica É. inquieto e ficamos cogitando, será que vai ser amanhã? Será que vai ser? Quando vai ser? Quando vai ser? E não, eu disse, Senhor, eu quero vivenciar isso aqui agora. Eu vou trabalhar na campanha evangelizadora, eu vou me doar para a tua obra, porque eu sei do que o Senhor tem para minha vida e vou me envolver. E assim foi. E as promessas, elas foram surgindo, foram surgindo. E quando eu menos esperava, foi materializado tudo aquilo que ele me prometeu, né? E Deus, ele fez algo muito grande na minha vida. E Foi. eu glorifico muito a Deus, porque ele ainda tem algo novo para fazer na nossa vida. Ele não está preso ao nosso passado. Ele não está lá no nosso passado, não é? Glória a O Deus. Senhor, quando ele olhou para Pedro, ele disse assim: Pedro, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro negou ao Senhor, mas em nenhum momento o Senhor, ele desistiu de Pedro. Aleluia. Ele foi lá se encontrar com Pedro. E ele, mais uma vez, ele prova o amor dele para com Pedro,
quando ele não abriu mão, mesmo Pedro negando ao Senhor, mesmo Pedro se escondendo, mesmo Pedro negando, dizendo que não o conhecia, mas o Senhor foi lá ter encontro com Pedro. Porque eu entendo que o Senhor, ele via Pedro lá na frente, ganhando 3.000 almas para o Senhor. É, Então, a promessa de Deus, irmã Biqueila, não está condicionada ao hoje só. sim, Não. sim. Nós vemos o hoje, mas o Senhor, ele vê lá na frente. É. Hoje, talvez, nosso cenário seja difícil, caótico. Mas quem nós iremos nos tornar em Deus? Aleluia. Quem você vai se tornar em Deus? E eu glorifico a Deus pelo processo, porque tinha um propósito. E o propósito foi chegar aqui hoje no Missão Mãe. Glória a Olha Deus. que lindo! É interessante que Deus ele sempre dá oportunidades e já foi falado aqui, Deus ele não vê como vê o homem, né? Eu nem estava pensando em falar nessa personagem, mas ela me veio à mente agora, quando a irmã Paula comentou sobre Pedro e Ana. Ana, nós conhecemos Ana como uma mulher angustiada, Verdade. né? A princípio, obviamente que nós vemos Ana também como uma das heroínas e mulheres perseverantes na oração. Porque eu creio que é no versículo 7 do capítulo 1 que diz, e perseverando ela em orar. Mas Ana não chegou no templo só naquele dia. Ana, ela passou anos subindo a Siló, né? Então, mas isso não a isentou de amarguras profundas, Isso. de entrar no templo arrasada, porque não é fácil. Você todos os anos subir a Siló, e muitas vezes eu vejo os pregadores dizendo, e quem sabe, todos os anos Penina tinha um filho e Ana não gerava. E Ana não gerava. Mas Deus não Glória a via Deus. Ana. Deus não estava vendo a Ana amargurada, Sim. provada de uma madre cerrada. Isso. Deus via a Ana, mãe do profeta. Glória a Deus. O Aleluia. Senhor estava vendo a mãe de um Glória a sacerdote, Deus. né? Glória a Porque Deus. existe um propósito na dor. É Existe um verdade. propósito no sofrimento. E Deus, ele prova. É interessante, é muito interessante. Porque às vezes a gente olha pra gente assim e diz assim: eu não suporto mais. E Deus olha pra gente e diz assim: suporta. O meu poder se aperfeiçoa Na na tua fraqueza. Glória a Deus. Não é? Então, Aleluia. é muito interessante viver essas novidades. Para Ana viver o que viveu, a Estéril foi mãe de filhos e filhas, né? Glória Ah, a esse Deus é Deus. muito lindo, esse Glória a Deus Deus. é maravilhoso. Confia no processo de Deus, É verdade. né? Confia no processo de Deus. Deus ele não tem prazer em fazer a gente sofrer. Mas Deus ele tem prazer em nos ensinar que ele sempre vai ter uma novidade. Enquanto a senhora estava falando, eu estava aqui pensando, Deus sempre tem uma coisa nova. Glória a Deus. Não é? A gente medita nessa palavra de Isaías, capítulo 43, versículo 19, né? Que está ligada aí ao povo de Israel. Eis que farei uma coisa nova. E nós ficamos assim, meu Deus, vem algo tão grande da tua parte. Não Glória é? a A Deus. gente se apossa, mas nós já estamos vivendo o novo de Deus. Isso. Nós vivemos o novo de Deus. Porque a cada oportunidade, a cada provação que Deus permite a gente passar, a gente já está vivendo alguma coisa nova, porque Ele já vai trazendo algo que a gente nunca viveu. E eu estava dizendo assim, meu Deus, verdadeiramente eu já vivi muito novo da tua parte. Muita coisa nova da tua parte. E eu sei que tu tem muito mais para mim. Como tem para a senhora, como tem para você, como tem para você. Deus sempre vai ter. Por quê? Porque Deus sempre vai nos surpreender. Glória a Deus. Aleluia. Deus sempre vai nos surpreender. A gente pensa que Deus ele vai fazer assim, assim, usar assim.
E Deus vem de uma maneira assim arrebatadora. Veja, nem sempre Deus vai vir nas tempestades. Deus às vezes vem na brisa. Sim. A palavra de um profeta, de um sacerdote, vai em paz. É muito lindo isso, né? Glória a Deus. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ana já saiu com o novo de Deus naquele dia. Glória a Deus. Ana já saiu com o milagre da parte de Deus. Então, nós temos que estar preparados para viver o novo de Deus na nossa rotina, no nosso cotidiano. Às vezes, nós não valorizamos os filhos com saúde dentro de casa. As lutas são tão grandes. Os desafios são tão grandes. O gigante se levanta tão grande que a gente, às vezes, não sabe dar valor ao que Deus já tem feito. E às vezes eu me pego dizendo, Jesus, me ensine a ser mais grata. Porque de onde o Senhor já nos tirou, né? Se nós formos analisar o que Deus já fez na nossa Glória a vida, Deus. nós não temos do que reclamar. Não sei se você do outro lado aí está somente dizendo assim, ó Jesus, você nem fale mais comigo. Porque é tanta promessa, e eu não vejo nada. Comece a agradecer. Glória a Deus. Comece a agradecer. Aleluia. Comece a dizer a ele, Deus, eu creio. Eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo no que tu vai Glória a fazer. Deus. E ele vai, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus vai Glória a fazer uma coisa nova. Glória a Deus. Eu Oh, creio. glória, ele A é gente bom. Tinha que começar essa temporada falando de uma Glória. coisa nova. É, eu creio. Porque foi muito forte esse tema, né, irmã Abiqueila? Quando eu vi a irmã Abiqueila grávida, eu disse, é ela. Eita, que Realmente. novidade, viu? E foi num domingo, no culto. Eu tava num culto, quando eu olhei assim, eu disse, pronto, a irmã Abiqueila, eu falei a menina do banco toda, a menina, Abiqueila, que bênção! Foi uma novidade que deixou todo mundo surpresa, né? Deixa eu servir uma aguinha pra vocês, um cafezinho, um bolinho. Sim. E já já a gente vai colocar o primeiro vídeo, viu? Para divulgação, porque durante o programa a gente vai fazer assim, nessa temporada. Certo. De vez em quando a gente vai divulgar um parceiro nosso, coisa de 30 segundos, rapidinho, enquanto a gente come um salgado, né? E falar um pouquinho deles, que eu sei que tem muita gente que apoia a gente aqui, né? E a gente tá nesse estúdio novo, bonito, mas que para mim o mais importante é ter um áudio legal, sabe? Sem falhar, uma imagem com mais nitidez, porque o resto é com o Senhor, É verdade. né? A graça. Eu disse, hoje antes de sair de casa, eu disse, Deus, eu só vou se tu fores comigo. É. Porque são muitos os desafios. Mas se tu vais comigo, se tu conta comigo para isso, eu vou, Senhor. Eu te obedeço. Desse Então vamos aqui comer um bolinho. Ok. Esse bolinho delícia. Gente, Lindo, eu sempre viu? falo que é um dos Meu Deus. meus bolos favoritos, porque ele é de doce de leite, com bolo de noiva, com ameixa. Tem um salgadinho Meu aqui, ó, para vocês Deus. se servindo. Riqueza. E a irmã Abiqueila tá grávida, né, irmã Abiqueila? Não posso passar Comer muito tempo sem me dobrado, alimentar, pode não. Viu? Aí vocês me Já ajudam estou dentro aí. do meu tempo das 2 horas. Tá vendo? Me ajudam aí pegando um pratinho pra eu ir Menina, servindo. e Você sabe que eu sou esses- desmantelada, né, Paulinha? Tu sabe, né, Paulinha, que eu sou Mulher, e esse desmantelada? prato chiquérrimo aqui, menina. Eu fui comprar. Eu vi você Eu disse, eu comprando quero, pra nova Deus, temporada. nova temporada, prato novo, Deus. Essa xícara. Eu Ai, não Deus, vou tô poder só de tomar olho em café, você. Viu? Eu tava agorinha pensando Mas- nisso. Era pra eu ter trazido um suco, irmão. Não, mas eu Abiqueila. tomo água mesmo porque eu não tô tomando Mas muito foi líquido, tanta coisa não. pra trazer. Tinha até suco lá em casa, podia até ter batido. Não. Mas eu não trouxe porque esqueci. Mas eu tô elogiando a Elinha. xícara mesmo. Gostou, né? Eu Poderia ter amo trazido essas um coisas. chá. Chiquérrimo. Vou Não, botar pra mim nem se também, preocupe. porque tô interrompendo o jejum agora. Eu tô de jejum dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Glória a Deus. Porque a gente tá fazendo esse programa, mas a gente também quer sentir a presença de Deus, né? Sim, com Sei que lá em casa, né, tem gente que tá esperando algo da parte do Senhor, mas a gente também, eu digo, Senhor, a gente também, Senhor. A gente também tá buscando um refúgio. Pega um salgadinho aí, uma coxinha. A gente comprou agora de manhã. Gostou, Paulinha? Nossa, Paulinha, é o bolo que eu mais gosto. É da irmã Val, irmã Valdirene. Ela Irmã faz bolo para Valdirene. casamento. A senhora tá de parabéns. É sério, esse Você é sua cliente. é muito bom. Eu digo para ela, Tá muito gostoso. venda assim, só assim, ela. Só que a demanda dela é tão alta que ela só faz para eventos. Para se eu for fazer assim, eu vou ter que contratar alguém. Eu disse,
contrate. Aí ela disse, mas por Missão Mãe eu mando. Aí, então aqui em cima tem umas castanhas, sabe? Um doce de leite. Deixa eu Uma fazer delícia. botar um cafezinho pra senhora, irmã Paula. Uma delícia o bolo. Muito Muito gostoso. bom. Muito bom mesmo. Se o cafezinho tiver ruim, foi eu mesma que fiz. Eu disse, eu vou fazer o café e vou ficar fazendo suco, chá. De vez em quando eu vou trazer uma receita para eu fazer também. Porque nessa temporada a gente vai terminar o Missão Mãe sempre com a receitinha da Nutri Gabi. E eu gravo com Gabi. Ah, ela é... também. Ela vai ver a gente comendo esse bolo, Stefano. Ela vai, mas tem problema não. A buchuda aqui saindo de todos os regimes da nossa Nutri. É, ela é uma bênção, Gabi. Ela vai estar todo. A gente, quando terminar o programa, vai ter uma receitinha de Gabi aqui, para que todo mundo aí vá fazendo coisas novas também na cozinha, né? Ai, que legal. É um tempo novo. Enquanto a gente come esse bolinho delícia, vocês gostaram? Uhum. Gente, é muito bom. Eu amo esse bolo. Vamos colocar a Mimari aí. Divulgação da Mimari. Brinquedos infláveis, coisa chique. Olha aí a Mimari. Gente, olha, se eu pudesse... Um negócio que eu gosto é de festa, viu? Eu não faço porque eu não posso. Mas se eu pudesse, eu fechava assim a cartela da Mimari. Vamos embora celebrar a vida. Os brinquedos da Mimari são muito educativos, sabe? É para a família brincar junto mesmo. Então, eles são diferenciados, trazem essa proposta mesmo diferenciada, né? E eles agora estão com esse lançamento aí, que é a caixinha de pelúcia. Então, você bota o que você quiser aí, as crianças vão tentar pegar, sabe? O que tá dentro é muito legal. A Mimari realmente... Yasmin tá de parabéns com esse projeto dela. Uma mãe, né? Gente, desculpa aí, mas assim, entre uma profissional normal e uma mãe, vá pela mãe, porque a mãe, depois que é mãe, a O gente... pensamento, o coração, é tudo para beneficiar os filhos. Uhum. E a gente já tem um pensamento diferente, né? Quando é mãe. Sim, e a mãe, por si só, ela já é perfeccionista com o filho, né? Não é? Então, ela consegue trazer um padrão de qualidade. Não só de Assim, brinquedos, elevadíssimo. mas também de roupa. E a Yasmin, ela é. De acessório, de artigos infantis. É o laço, é a calcinha, é a meia, tudo Descrever igual. o que de fato elas precisam, né? Uhum. Verdade. Interessante. Deixa eu botar a divulgação também da fábrica de óculos. A fábrica de óculos eu não vou comentar porque eu tô falando no vídeo. A fábrica de óculos está sempre em busca de qualidade e segurança para o cliente. E por isso que ela adquiriu esse equipamento tecnológico de uma marca alemã chamada Zeiss. Essa marca é uma das maiores marcas de tecnologia óptica do mundo. Na Avenida Manuel Borba tem mais de 70 óticas, mas a fábrica de óculos é a única que tem esse equipamento aqui. Ela traz duas vantagens para a fábrica de óculos. A primeira é a qualidade da lente. Por último, a confiança que a fábrica de óculos quer trazer também para os clientes, para que a gente entregue para você uma armação bonita, de qualidade, mas com uma lente que transmita confiança, que seja exatamente o que você está precisando para o seu dia a dia. A fábrica de óculos, ela tá numa rua assim, numa avenida, né, que tem mais de 70 óticas. Mas ela tem o seu diferencial, né? Você lá não vai ser enganado por ninguém, tudo de muita credibilidade. Antes de você sair com seu óculos, você vai passar ele nessa máquina e fazer um teste. Então a máquina vai precisar ali a lente que o seu oftalmo passou, vai simular você dirigindo. Você vai usar ela enquanto simula no computador. É um negócio chique, tecnológico. Bem tecnológico, né? Bem avançado. Foi realmente a irmã disse que estava assim sonhando muito com esse equipamento e achava que daqui a não sei quantos anos, e Deus fez um mover. As coisas novas de Deus. A novidade, essa é a As novidade de novidades Deus. de Deus, No próximo programa eu vou estar divulgando outra ótica também. A gente vai arrumando tudinho aqui, né? Tudinho para caber tudinho no coração do Missão Mãe, tá Muito certo? bem, muito bem. Por último, eu queria divulgar a Galeria Bezerra, né? Cadê a Galeria Bezerra? Deixa eu divulgar também. Olha só essa galeria para você que quer aí alugar uma sala para fazer o seu atendimento. Ah, rapidinho um atendimento, mas eu preciso só 2 horas, 3 horas. Você pode alugar aí um turno, você pode alugar na Galeria Bezerra um mês, tá certo? E aí você vai conforme aí a sua, né, opção. Deixa eu achar aqui. A irmã Adna mandou para mim, tem salas aí a partir de R$ 400,
na Galeria Bezerra para você alugar e fica lá na cidade de Moreno. A irmã Adna foi para o Missão Mãe com Plateia agora, abrindo o podcast, né? Abrindo a temporada. E ela falou para mim, a Galeria Bezerra está em reforma. Está em construção, mas vai ter área de lazer, de piscina, vôlei de areia, futebol, né, salão de festa, academia, hidroginástica. É uma obra imensa. Mas a primeira etapa, que é a etapa com as salas, que é justamente para você que quer alugar temporariamente um turno, ou um mês, ou um ano, você já pode, imagina, você atender numa cidade, num espaço que vai ter toda essa área de lazer. Sim. E ainda mais sendo de uma família cristã. Irmã Adna é uma bênção. Obrigada, irmã Adna, por apostar no Missão Mãe. E é isso, agora que a gente já comeu um bolinho, Sim. comeu um salgadinho, tá bom, né? Maravilhoso. Muito bom. Será que a gente consegue cantar, minha gente? Com a boca cheia de bolo. Deixa eu abrir aqui a música. Vou abrir a minha também. A gente canta só o corinho e depois eu quero ouvir a irmã Paulinha. Queria que a irmã Paulinha voltasse lá na adolescência. A senhora vai falar o que a senhora pode, claro. Sim. Mas voltasse lá na sua adolescência, aquela história que a senhora me contou. Quando eu era adolescente, até hoje eu não esqueço. Meu Deus. Resiliência. É uma história de muita resiliência. Tá, abriu aí o hino? Esse bolo tá bom demais, minha gente. Deixa eu tomar só um gole de café. Tá perfeito. A pessoa quando termina o jejum, né? Aí vai comendo tempo pra frente. Com fome, mulher. Fiel é tua palavra. Canta aí com a gente em casa. Fiel é tua palavra, Senhor. Ele faz infinitamente mais. Abra sua mente em nome de Jesus. Pare de ver só as limitações. A gente serve ao Deus das impossibilidades, do impossível. 3, 2, 1. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei em quem tenho crido, também sei que és poderoso. Para fazer o quê? Pra fazer Infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra. fiel É tua palavra, ó Senhor. Se agarre nisso aqui, ó. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois eu sei em quem tenho Pois crido. eu sei em quem tenho crido. Também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Para fazer infinitamente mais. Conta a tua Glória. história, Paulinha. Aleluia. Glória a Deus. Eu glorifico ao Senhor, né? Quando o Senhor, quando ele tem algo na vida de alguém, ele nos marca, né? Ele permite que passemos por experiências difíceis, né? E você fala do meu casamento? Eu queria que a senhora falasse quando a senhora servia a Deus na igreja, não foi? E saiu. Sim. E aí, nessa saída, Quando jovem, muito jovem. a senhora me disse, eu já contei essa história para tantas das jovens. Eu acredito, foi. A senhora não tem noção. Porque Olha às aí. vezes alguém chega, né, para fazer a gente uma escuta, né? Uhum. E tá numa situação tão difícil. Sim. Eu digo, mas deixa eu te contar uma história que foi mais difícil que a tua e Deus fez uma reviravolta. Foi minha dirigente até hoje, às vezes ela mostra até tua foto. E ela falava para mim que ela estava fora dos caminhos do Senhor, com um filho, e ela foi para a igreja para uma festividade e lá. Ela disse, eu vou porque eu tenho que ir, porque alguém convidou, mas quando ela chegou lá, Deus disse, as promessas estão de pé.
Na cabeça dela, Deus já esqueceu de tudo, Já não tinha tem mais acabado nada. tudo. Porque, né? Isso, Na minha condição, mas Deus disse, não, tá tudo de pé. isso. E ali ela voltou. Então, eu queria que a senhora contasse, porque eu queria trazer essa história como inspiração para quem está nos assistindo e até está fora dos caminhos do Senhor. Ou está na igreja, mas não está do jeito que Deus sonha para ela estar. Tá assim, sabe? Aquele jeito bem Sim, sim. Tá bom. morno, às vezes até morto mesmo. Isso. Tá indo porque eu não quero dizer que eu tô desviada, então eu É, vou. é. É menos mal para não estar ouvindo coisa da minha mãe, Isso. né? Uhum, Mas tá uhum. daquele jeitinho. Eu Amém. queria trazer Sim, essa sim, inspiração para esse público. sim. Então, eu fui criada num lar que não era evangélico, não é? Minha família toda não era evangélica. E ao lado da minha casa tinha uma família que era cristã, que é a família do presbítero Horácio. A sua irmã Elilde, não é? Sempre ela dirigia um grupo de jovens, né, de adolescentes. Na época era gesto, era um grupo de adolescentes que faziam gestos, né? E ela sempre me convidava para ir. E eu fui trilhando, né, o caminho, né, indo para a igreja, aceitei Jesus, mas cantei nas adolescentes num período, né, fazendo gesto naquele período. E houveram assim algumas dificuldades porque morar num lar que não é cristão é muito difícil, é Desafiador. desafiador, não é? E aí eu Muito. terminei na minha adolescência me afastando dos caminhos do Senhor. E é interessante que Deus ele sempre se revelava para mim na minha adolescência, na minha infância até, através de sonhos, através de usando pessoas até na igreja, dizendo que tinha algo extraordinário na minha vida. Mas como eu era uma adolescente, eu não tinha aquele apoio familiar, eu não tinha aquela estrutura familiar, não é? E eu não me mantive, né, na igreja, por ser adolescente, não me mantive na igreja. E minha avó, eu lembro que minha avó, eu acho que a irmã Eliude, ela deve lembrar disso, que é a irmã do presbítero Horácio. Eu lembro-me que eu cantava nas adolescentes e ela convidou o grupo de adolescente para irmos para vigília em Casa Amarela, na congregação em Casa Amarela, que hoje eu faço parte. E nós fomos, né, e com autorização da minha avó, mas minha avó era muito rígida e ela não gostava de crente, né, ela não gostava. E eu lembro que quando eu pedi a ela, mãe, deixa eu ir para a vigília, tia Eliude está chamando para a gente vai orar. E ela só assinou com a cabeça na frente da tia Eliude, né, mas ela não falou mais nada. E ali fomos para a vigília e quando eu voltei da vigília, acho que a Eliude deve lembrar disso, minhas roupas estavam extremamente do lado de fora de casa, sim. E naquele dia eu chorei muito porque era 5 horas da manhã, já tinha chovido, minhas roupas estavam expostas e para um adolescente de 14 anos, né, é muito difícil essa Muito, situação. muito. E eu lembro que uma das adolescentes que tinha ido nos conduzir disse: "Não, vamos para minha casa, vou te dar suporte". E eu fui, né? E dali em diante ficou insustentável permanecer, porque a rede de apoio que eu tinha de residência era a minha família, então Sim. ficou muito difícil eu permanecer na igreja e lamento muito por esse ocorrido, sabe? E com isso eu me afastei. Tive realmente um filho que é uma bênção na minha vida, né? O xodó da mamãe. Stephanie conheceu, serviu o Senhor conosco lá no Botijão, né? E quando o Senhor me trouxe de volta, ele já tem em torno de 8 anos, 6 anos, 6 para 7 anos, Então você passou 8 anos fora dos caminhos do Senhor. aproximadamente 6 a 7 anos, Como foi para aproximadamente. você, Paulinha, passar esse tempo, você que tão engajada, envolvida na obra? Eu sempre amei a casa do Senhor, sempre amei. E eu lembro-me que mesmo afastada, eu sempre me dediquei muito ao trabalho. Eu nunca tive uma vida assim nunca tive uma vida dissoluta, né? Uma vida da qual me envergonhasse, na verdade, porque eu tinha um filho, eu tinha que criar um filho, e eu sempre Você trabalhei juntou sua força minhas para forças para trabalhar. trabalhar e criar o meu filho. Criou. E eu lembro que quando Deus ele permitiu uma situação muito grande
eu fiquei muito enferma e Deus usava as pessoas para mim, dizendo assim, que tinha algo muito grande na minha vida e que se eu não retornasse à casa do Pai, Ele iria me preparar e me guardar. E ali eu me voltei para o Senhor. E depois que eu me voltei para o Senhor, eu fui para os cultos. E eu lembro que era muito difícil, porque eu, para conciliar o trabalho à igreja, o meu trabalho era muito dinâmico, a escala de trabalho, não é? Eu era cobradora de ônibus e eu tinha muita dificuldade, não é? De ir para os trabalhos da igreja. E eu, sabe, pedindo muita força ao Senhor. E eu lembro-me que eu fui para um culto uma vez e quando eu cheguei no culto, eu lembro que no caminho eu disse assim: Ah, Senhor, tá tão difícil para mim, tão difícil, tá tudo tão difícil, sabe? Não é fácil você ser mãe solteira, você ter um filho, ter uma casa para gerenciar e tá tão difícil, me ajuda, Jesus. Eu disse assim: O Senhor, me ajuda, é tão difícil, eu era muito jovem, né? E ter essa responsabilidade. E aí eu lembro-me que eu disse assim: Olha, Jesus, eu estou indo para a igreja hoje, eu vou colocar um ponto final nessa situação, porque por mais que eu queira estar na tua presença, é tão difícil, é tudo tão difícil, mas naquele momento o Senhor, quando eu cheguei no culto, o Senhor, ele me batizou com o Espírito Santo. Opa, ai, que coisa E o linda. Glória a pregador Deus. dizia assim: Você que veio no caminho colocando um ponto final na história, Deus ele está tirando e está colocando uma vírgula. Que coisa linda. E o Senhor me batizou com o Espírito Santo, e eu recebi o renovo de Deus, e ali eu decidi realmente servir ao Senhor com muita alegria, com muito amor. Sempre tive muito amor pela casa do Senhor, muito zelo pela casa do Senhor, e ali eu me dediquei muito em trabalhar para o Senhor. E sem esperar nada em troca, porque quando a gente aceita Jesus, a gente só quer o céu. Aleluia! A gente só quer o céu, a gente só quer o nosso nome escrito no livro da vida, nós só queremos a salvação. Tudo é pela graça, é pela misericórdia do Senhor. E Com eu o lembro, batismo veio algo novo já na tua vida, veio né? algo novo, exatamente. Eu senti aquele reforço Uma do renovação, Espírito né? Santo. E eu Renovação. lembro-me que Deus ele tinha feito uma promessa, ele vinha dizendo para mim que iria me dar um matrimônio, que ia fazer algo novo, e eu dizia assim: Mas Jesus, como é que pode? Como é que vai ser isso? Não é? Eu tinha muito receio. E o Senhor, ele um belo dia disse que iria marcar um encontro, né? Comigo e com o meu digníssimo esposo. E eu muito receosa, né? Porque é tudo muito novo pra gente e a gente fica, né? E eu esperava o Senhor, não comentava nada. Até que um belo dia, o meu amado presbítero Jordão, que eu amo muito, ele foi pregar na nossa igreja, né? No Córrego do Botijão. Nessa época, eu dava suporte nas crianças e eu era da campanha evangelizadora, Bem envolvida. bem Quando envolvida, ela não estava como cobradora de ônibus já era, trabalhando, já era do ela ciclo estava de na igreja, não oração no era, Córrego do Paulinha? Botijão, exatamente. Tava Sempre na na obra, igreja, sempre. ocupada. Sempre, sempre. Sempre na igreja. Stephanie, a família de Stephanie me acompanhou Morava de na frente da perto. igreja, inclusive. É minha testemunha, exatamente. Graças a Deus eu conheci o presbítero Jordão, mas assim, eu olhei e eu disse: Olha, o irmão tá pregando. Foi até a Tassiana. A Tassiana tocou assim no meu ombro e fez: Olha, esse irmão, ela falou alguma coisa do irmão Jordão. Eu amei, tá certo, Tassiana. E aí eu continuei fazendo. Você achou ele interessante, mas Não, no primeiro momento nada. só um Não, pregador. só um pregador. Eu Que lembro, prega eu muito lembro, bem, viu? eu lembro que quando ele Não é porque estava foi meu dirigente, pregando, não, mas ele não, ele prega prega muito bem, o assim. É presbítero. digno A da Prega esposa, palavra do meu sim. Senhor. Deus. Eu Prega sou sim. suspeita em falar, né? Ele Eu sou prega muito bem, suspeita. muito bem. E eu digo a vocês com toda a convicção, o meu milagre foi meu esposo, né? Porque eu lembro que quando eu olhei para ele, o Senhor falou no meu coração assim: tem algo muito grande na vida dele. Deus falou para mim nessa noite. E aí, de madrugada, eu saí para ir trabalhar, porque eu era cobradora de Sim. ônibus. E na primeira viagem, o primeiro passageiro que entra no meu ônibus, quem é? Ele. Ele. Hoje, né? O presbítero Jordão Miguel. E quando ele entrou, que eu olhei para ele, eu disse: Ô irmão, o senhor estava no meu culto ontem, Pai do Senhor. Ele, amém, no culto da igreja, Pai do Senhor. Ele, amém. E aí, todo dia, habitualmente, ele estava pegando o meu ônibus. E eu confesso a vocês que o Senhor, ele tem senso de humor. Olhe, Que coisa ele marca Senhor aquelas tem linda. senso de humor. coincidências, aquelas coisas assim. É, Cristocidência. Cristocidência, exatamente. E ele começou a pegar meu ônibus, e toda vez entrava no ônibus, Pai do Senhor, irmã. E eu era muito envolvida na campanha.
Eu era An- promotora de missões. Antes Sim. disso, ele não Não, andava nesse ônibus. não, não, não. Mas Eu tinha a partir mudado. desse dia. Eu tinha mudado de linha, eu fazia a linha Macaxeira, Aham. Avenida Norte Macaxeira, e ele tinha que pegar porque ele trabalhava em Paulista. Sim. Ele pegava em Nova Então, realmente Descoberta. foi uma Cristo-Ocidência. Não Foi. foi ele que Sim, começou sim. aí, Não, não. não, não. Foi porque mudou a Isso. rota e Cristo-Ocidência Isso, aconteceu. Entendi. exatamente. Ah, entendi. E aí ele subia no ônibus e falava só coisas assim pontuais da igreja. Pai, dizer como foi o culto ontem, foi uma bênção. E aí eu lembro que eu era promotora de missões lá na época, acho que eu não sei se tem ainda essa Função, né? função aí, né? Eu também não sei, porque aqui na Central as coisas são um pouco É, diferentes. diferente. Mas tem culto de missões É. ainda. Não é? E tem, Tem que E ter, porque é um fica responsável pra trabalho. organizar, Pois é. né? Era Tem uma aquela obra. A gente equipe. deixava de Isso. evangelizar só para botar a bandeira na. E aí eu lembro que eu precisei de uma bandeira. Aí eu perguntei para ele, ô irmão, você não tem tal bandeira na sua igreja? A gente vai estar em período de missões, de culto festivo. Ele disse, vou procurar saber, me dê seu número, porque se eu achar, eu ligo para você. Aí tá certo. E aí passou, né? Depois ele ligou, não tenho. Não, na verdade, nem ligou, porque naquela época era mais mensagem, né? Uhum. MSM. Era. Aí mandou, não tenho a bandeira aqui em Nova Descoberta, não. Eu disse, amém. E aí o tempo passou. Eu lembro que depois ele subiu novamente no ônibus e aí ele conversou comigo. Ele disse assim: você é casada, você é jovem? E aí eu contei a minha história para ele, né? Eu acredito que ele ficou um pouco assustado. Não estava nos propósitos dele. Eu tenho toda a convicção disso, que não estava. Eu acho que não estaria no coração de nenhum jovem, a não ser que Deus coloque. É Tem verdade. coisas que só Deus pode entrar É mesmo. e resolver. É verdade. E a partir do momento que eu falei, né, da minha situação, embora eu tenha sido Ele já muito estava jovem, apaixonado? bom, talvez sim, porque a gente percebe o E interesse ele, do e jovem, pra ele né? perguntar se era solteiro, Isso. não Ele havia já um interesse. Já havia tava, interesse, já Havia um estava. interesse. Só que no meu coração ainda não. Disso eu lembro que não estava, porque eu olhei assim, eu disse, "Poxa, por que ele está me perguntando isso?" E aí, Na tua cabeça na era minha improvável cabeça, essa sim, questão? sim, improvável. E eu disse assim, e quando eu falei para ele todo o meu cenário, ele, amém, tá certo, Deus abençoe. E aí eu senti uma frieza na fala e ele foi embora. E acredita, irmão de Keila, eu passei uns 4 meses sem ver o irmão Jordão. Ai, meu Deus. Foi, Via exatamente. ele todos os Sumiu, dias. Ele sumiu. literalmente. Aí a senhora ficou com o coração Foi quando despedaçado. Deus começou a trabalhar no meu Senti falta coração. Eu comecei a dele. sentir falta dele. Eu disse assim, poxa, cadê o irmão Jordão? Aí não vi ele no outro dia. E no outro dia eu não via ele. E no outro dia eu não via. E foram se passando os dias, né? E aí eu comecei a perceber que eu estava gostando dele, sentindo algo. E aí eu fui orar, eu disse assim, Senhor, repreende isso do meu coração, É Pai, em nome de impossível. Jesus, isso é impossível, tira isso da minha mente, do meu coração. E o Senhor, nesse dia, ele ficou em silêncio comigo, né? Sim. E passaram-se os meses, eu lembro-me que eu fui para oração para a mocidade. No Botijão, eu estava na oração da mocidade. E a irmã Claudete, eu não sei se você estava nesse dia Lembro. lá. Não sei se eu tava. Ela era vice-dirigente da campanha e ela disse assim para mim, já no final do culto, já. E Deus usou ela assim, numa palavra assim, profética mesmo. E disse assim, irmã Paula, Deus está mandando te dizer, ele está no negócio. Foi literalmente assim, ele está no negócio. Alguém vai chegar na tua porta por esses dias e vai dizer assim, case-se comigo. Deus, que coisa Que linda. Foi Deus algo muito romântico, né? diretivo, sabe? Deus romântico. E quando eu Jesus é vi lindo. aquilo, eu baixei a cabeça, a lágrima caiu. Ela disse assim, Deus usando ela, disse assim, foi Deus que colocou no seu coração. Meu Deus. É Ele que está colocando o amor. Que Não peça para Ele revelação tirar, linda, não. não. Pra Jesus revelou o segredo todinho. coisa Todinho, linda. Ele gosta de todinho. fazer isso. Gosta. E ele disse assim, e aguarde por esses dias, irmã, eu nunca vi algo assim tão palavra por palavra daquilo que Deus falou na íntegra aconteceu. Quando terminou o culto, as irmãs vieram me abraçar, porque conhecia a minha vida, sabia do meu testemunho que eu dava na igreja e fora da igreja também, porque é importante, Sim. não é? E elas me abraçaram, ai, Paulinho, você vai casar, porque todo mundo ouviu isso, né? E me abraçaram, que coisa boa, que notícia boa. E foi aquela alegria, e eu disse, vamos orar, fiquei meio assim acanhada. E como Stephanie falou, eu morava em frente à igreja,
E quando passaram-se assim, em torno de 3 semanas, eu lembro que eu estava largando do trabalho e mesmo eu sendo cobradora, eu nunca andei de calça na rua. Sim, Eu andava com a saia e chegava no trabalho que eu colocava a calça. sim. Sempre gostei de zelar pela doutrina da minha igreja, da nossa igreja. E quando eu largo do trabalho, eu ainda estava com a camisa. Eu lembro que eu cheguei em casa num dia tão comum, num dia tão normal. Olha aí o E extraordinário de assim, né? Deus. Olha Nos aí. dias É sempre comuns, nos dias nos dias normais, comuns. né? Eu me deitei no sofá, estava um pouco cansada e eu disse assim: Ai, Jesus, estou tão cansada hoje. Deixa eu respirar um pouquinho para eu me erguer novamente e cuidar da casa. E já era em torno de umas 2h30 da tarde. E de repente meu telefone toca. E quando toca, não tem identificador de chamada na época, né? E aí quando eu atendo, era a voz dele. Aí eu conheci a voz dele na hora, né? Mas aí a gente não pode. A gente Sair tem. da Não, classe, de né? jeito Não, tem nenhum. que se Não. manter. Aí ele, alô? Eu disse, pois não. Aí ele fez, paz do Senhor, é irmão Jordão. Sabe quem está falando? Eu disse, não, eu sabia, irmãos. Eu confesso que eu sabia, que pela voz dele eu conheci Mas que isso era é o Mas ele. é bom charme. dar uma de Assim, eu difícil queria, tem que também. dar uma de É, difícil, né? é Olha, claro. moças, vamos dar uma de difícil para os E Dá jovens. uma Mas não dica sempre aí. se se valorizando. valorizem, pois Se é. valorizem. Foi verdade. E aí, Amei. ele disse assim, é irmão Jordão. Eu disse, paz do Senhor, irmão Jordão, em que posso lhe ajudar? Aí ele disse assim, olha, eu lembro-me que você falou que você morava em frente à igreja do Botijão. É uma casa amarela? Eu disse, é. Ele disse, eu estou na frente dela. Você poderia sair? Eu queria dar uma palavra com você. Meu Eu disse, Deus. sim, posso sim. E no momento eu nem lembrei da profecia, não Não lembrei. Eu lembrou? saí já, me trocando assim de Agoniando, agoniada e é. disse assim, Meu Deus. pois Nem pra não, me avisar pra escovar o cabelo. Sim. quer, né? Como O é que que, você que eu vou pede falar? casamento? Não Pois é? é, pois é. E aí, nem sempre o nosso amado, ele vai vir com um buquê de flores amadas, viu? Porque Montado homem num não liga pra isso, cavalo. Não. né? Mas o mais Homem não importante é o que liga. o É, sente. Vamos É. focar no que ele isso, sente. é verdade. Mas ele veio e quando ele abriu a porta, ele estava ali A diante de atitude, mim. né? E eu Atitude, disse: é. Oi, irmão Jordão, Pai do Senhor. Ele foi e disse assim para mim: Olha, eu vou ser direto no que eu tenho para falar com você. Desde o dia que eu lhe conheci, que você não sai da minha mente, dentro do meu coração. E eu passei esses meses orando, pedindo ao Senhor uma resposta. Porque eu confesso a você, eu sempre desejei me casar, mas não nessa situação. Ele foi bastante claro comigo. Sim. Sinceridade é tudo. Sinceridade é tudo, sabe? A gente, como eu disse, a gente não deve também romantizar, É, né? Romantizar. verdade. Não queria, não queria isso para minha vida, mas eu recebo direção de Deus. Eu tenho convicção que você é a mulher que Jesus está me dando para viver comigo, para ser a minha esposa. Que lindo, gente. E eu não estou aqui para lhe pedir em Arrasou. namoro. Ó, pra aí. Eu estou aqui para lhe pedir em casamento. Arrasou. Porque eu sei, como obreiro da igreja, que eu não posso namorar você. Eu posso casar com você. Você quer casar comigo? Menino, Deus E é ali eu lindo. olhei, eu disse sim. Aí foi quando eu lembrei da mensagem. Da promessa. Deus Eu é disse sim, tremendo. porque o Senhor já havia falado comigo sobre este dia. Tá Que aqui. Glória a coisa Deus. Encontro lindo, meu linda. Deus. Lindo. Deus E prepara ele fez, tudo. disse, então tá certo. Nós vamos procurar os nossos pastores. Na época, o pastor dele era o pastor Evandro Apolinário. Meu pastor era o pastor Oscar Dantas, que permanece hoje ainda na É, área saiu e 43, voltou. saiu e voltou. Não é? A irmã Rosângela é um amor, né? E aí procuramos os nossos líderes, recebemos orientações para casar em 6 meses. De Sim. fato, nós não poderíamos namorar, né? Esperar um momento de Deus, e aí a gente só se encontrava para falar de alguma coisa do casamento, detalhar Muita buffet, prudência, né? muita Nessa. prudência. E assim, é tão gostoso Se viver o torna novo de romântico, Deus, sabe? é. É, Porque você diz assim, meu Deus, tá tudo tão bom, não é? Vamos seguir nesse isso. projeto, nesse Honrando, processo, vamos né, Ana honrar o Paula? Senhor. Honrou ao Senhor, né? Como é que foi para Exatamente. você, Paulinha? Até aquele pedido de casamento, você estava ali naquela mesma condição que você vivia há anos. Talvez nem você quisesse, por mais que tivesse a promessa, ficar pensando muito em casamento, porque qual é, Senhor, a perspectiva que eu tenho? Né? Às vezes a gente não Isso, vê a perspectiva e a gente simplesmente não quer pensar. Não vou me isso. desgastar, não. E aí, de repente, você
Deus muda assim, faz uma coisa nova. Como é que Muito foi bom. essa virada de chave? Eu agora vou casar. Foi algo assim extraordinário, surpreendente. Como eu falei no início, foi vivenciar a materialização da Da promessa promessa. Muito na minha lindo. vida. Foi Muito algo lindo. assim extraordinário, porque meu esposo, ele foi para mim como o meu mentor, depois de Deus. Ele é muito sério, ele é muito focado, meu esposo, ele é muito focado, ele é muito servo de Deus. Ele é amante da palavra do Senhor. Ele ama a igreja. Então, assim, ele dizia assim: olha, a gente vai ter que fazer assim, assim, assim. E tem que ser assim. Não podia sair Líder mesmo, né? muito líder. Ele é A senhora muito. estava acostumada até Isso. então a ser a líder da sua casa, com o seu filho, Isso, né? isso. Mas agora Mas eu tinha que agora, me submeter, aprender esse aprender esse papel. papel de me submeter ao meu Como é que foi? esposo, a ser submissa. No primeiro momento, a gente tem aquele choque. Todo casal, quando jovem, quando se casa, tem aquele choque cultural, né? É Sim, da criação, de isso. tudo. Mas eu tinha em mente o seguinte, que era tudo tão grandioso que Deus estava fazendo que por que eu ia deixar o meu ego, o meu Claro. eu, Sim. o meu achar? Eu tinha que seguir Ô, com Paulinha, ele. e eu acho até que assim, quando fala submissão, para algumas pessoas é difícil ser submissa, mas se a gente pensar que, olha, essa responsabilidade aqui é dele, eu acho que fica tão mais fácil. Isso. Deus não Sim, tá dando essa responsabilidade para Isso. mim, é ele que não. vai orar, Isso. é você que vai decidir e eu vou entender que através da resposta dele é o direcionamento de Deus, Sim. né? Eu acho que ter para você também por um lado talvez foi um alívio também. Foi O fato de porque você eu ter agora tinha alguém que alguém para cuidar de comandar, para mim, cuidar para de cuidar da minha você. casa, me ajudar a cuidar da casa, para me ajudar a criar o meu filho, o nosso filho, que ele abraçou como dele. Meu filho, graças a Deus, nosso filho sempre foi muito submisso também a Ele ele. ficou feliz, né? Abraçou, ficou Em ver muito a mãe. feliz. Eu acho que você estava no casamento, Eu tava no lembra? casamento, Ele tinha ficou tanta gente, todo muito. mundo tão feliz, Ai, assim, meu Muito, Deus, muito que maravilhado. feliz. coisa Foi algo linda. assim extraordinário mesmo de Deus. E foi Foi aquela muito rápido, alegria. foi muito rápido. Foi, foi. E Deus foi é aquela desde já, né? alegria, Deus diz Quando já, É, é ele chega verdade. chegando ele como Chega chega. diz o hino. chegando, é verdade. Ele chega chegando. Jesus sabe chegar. Isso. E eu lembro que quando a gente casou, imediatamente nós fomos seguir para os cultos da família, né? A equipe nós ingressamos num culto de casais, né? Na equipe da Na família, equipe, sim. porque na equipe da família, ali através da palavra de Deus, que vai nos nortear, né? Como a esposa deve se portar. Então era algo tudo muito novo para mim, né? E para ele também, porque para ele foi um grande desafio, não é? Agora ele tem uma esposa e tem um filho, Uhum. não é? Então para ele foi um grande desafio. Eu sempre Também acho digo que por um lado levou ele para um outro patamar, né? Até ontem ele era um jovem solteiro, né? isso. Solteiro. Hoje E ele tem uma agora ele tem uma família. Uma família. família. E ele foi muito, muito sacerdote, Stephanie, da casa. Ele foi. Ele é, na verdade. Ele soube conduzir tanto a mim quanto o meu filho de maneira assim, muito, muito inteira na obra de Deus, não é? E nos envolver cada vez mais, né? Eu louvo a Deus pela vida dele, sabe? Porque não só isso, por eu ter sido, eu tinha feito até o ensino médio, né? E ele é uma pessoa que ele me motivava a romper os meus A limites zona de da zona de conforto. conforto, e ele me instigava a estudar. Ele dizia assim: você precisa estudar, Paula, eu quero que você estude, eu quero que você leia livros, eu quero que você. Ele já era concursado, ele era guarda municipal de Paulista, né? E aí ele sempre estudava, ele sempre foi um homem muito estudioso, sempre estudava não só a palavra do Senhor, mas também para concursos. E ele me motivava a isso: eu quero que você estude, sabe? E eu comecei a despertar o interesse pelo ensino, pela leitura, pela busca uma qualidade melhor profissional. E ele me tirou de cara, ele já tinha me tirado do emprego. Ele disse: a gente vai casar, eu não quero mais você sendo cobradora. Você não vai ser, minha esposa não vai ser cobradora. Vai Você vai estudar. sair. Para mim, isso Foi uma bênção, né? não foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu ficava com aquele medo, porque eu era a provisão da casa, e agora quem Uhum. era a provisão era ele, né? E aí eu agradeci a Deus por tirar esse fardo, né? E Algo
algo novo, Sim, né? algo novo. Algo Saí, novo. sim, deixei Algo novo. de ser. E vale destacar, né, né, Paulinha, vale- que assim, o fato dele falar você não vai ser mais cobradora foi muito pelo fato dos teus horários, Os né? meus horários, que era muito Eu lembro que difícil, você né? compartilhou isso comigo, Eu porque os teus horários era bem era difícil, às horrível, vezes de horrível. madrugada. Ele disse, não, Isso, de madrugada. preciso, né? Você agora vai poder E o Isso. risco, né? estudar O o risco, o risco. risco de O você já risco, sofreu né? muitos Muitos assaltos Eu dentro lembro do que você ônibus, falava, ele né? não quer. O E eu lembro de E você falar o isso. Eu não horário quero era isso pra. muito. Ele não queria Não, isso ele pra não queria, você. exatamente, Isso. porque quem ama, cuida, né? Uhum. Quem ama, E cuida. você queria muito sair disso para E estudar. sim, Então ele disse: eu vou isso, fazer isso por você. Eu isso. achei Eu isso quero que você genial. estude. Ele me tirou, sim, do emprego e eu fui estudar. E eu passei muito tempo em casa estudando, até que passei num concurso, né, para agente comunitária de saúde. Nesse mesmo período, eu também tinha ingressado na faculdade de enfermagem. E aí eu me formei como enfermeira. E no mesmo período que eu me formei, eu consegui ser nomeada na Prefeitura do Recife Olha como que agente coisa comunitária de linda, saúde. meu Deus, como Deus Isso. muda, Meu não é? Deus muda, Deus. assim, de Como repente, Deus é né? maravilhoso. Assim, o que a gente vê é que houve uma espera e uma espera que não foi uma espera no comodismo, né? Não. Você esperou trabalhando para Jesus e fazendo a sua parte, Isso, né? E isso. Deus se encarregou de mudar a rota, Mudou tudo. preparar Ele a mudou a tua história. pessoa Sim, através completamente. de um homem, porque Deus usa quem ele quer, É. né? Mas ele sabia É, também da sua necessidade. Através de um Veja, casamento. veja como é importante a escolha na direção de Deus, né? Porque se eu fosse, infelizmente a gente vê isso, aquele desespero por um casamento e você não ora, não tem a direção, às vezes a sua casa, ela desmorona. O filho vai embora, você perde ali toda uma estrutura, né? Mas quando você está na vontade de Deus, olha o resultado, é né? verdade. Então, É Paz, verdade. cuidado Paz, tranquilidade, com as tranquilidade. segurança. escolhas. É Escolha na verdade. direção de De Deus, que Deus. você pode Isso. um dia estar no podcast Isso, mãe. contando o Oh, seu meu testemunho Deus. também. E, um- Espere no Senhor. e uma das coisas que ele trazia para mim, ele dizia assim para mim: quer saber se um relacionamento é de Deus? Olha, jovem, fica aí um recado aí para você, tá? Quer saber se um relacionamento é de Deus, se Deus está no centro desse namoro, desse noivado? Tua vida espiritual, depois que você está com essa pessoa, ou depois que você se aproximou dessa pessoa, ela melhorou? Isso. Você continua engajada na obra do Senhor? Você continua amando a obra de Deus? Essa pessoa, ela te colocou para frente, ela te elevou, ela Isso. te ajudou a crescer? Então, quando a gente sabe que algo é de Deus, ela nos motiva a estar cada vez mais na presença do Senhor. Se não, se afaste. Se afaste porque Deus não está nesse Não está. negócio. É isso Né? E eu mesmo. lembro que teve uma adolescente minha que foi de uma união que eu fiz parte, ela estava noiva recentemente, e ela me procurou, e ela disse assim para mim, eu sempre tratava isso com os adolescentes, né? E ela disse assim para mim, irmã Paula, eu tô noiva, né? E o meu noivado, é, eu não tô sentindo aquela, eu gosto dele, gosto muito dele, mas eu não tô sentindo que ele tá sendo bom para minha vida espiritual, porque ele não tem, eu vejo que ele já não tem tanto interesse de estar na igreja, de estar, quando a gente chama, ele sempre arruma uma desculpa, só quer estar junto comigo, mas não, quando se trata da obra do Senhor, tem sempre uma desculpa, não é tão interessado quanto eu sou. O que que a senhora acha? Eu disse, você já tem resposta. Ela já tinha resposta. E depois de um tempo, ela me falou que o noivado acabou. Realmente, ela acabou, Graças porque a ela Deus. entendeu que não era de Deus. Não é? Então, Deus, ele une propósitos, Sim, né? com É, certeza. Deus, ele une propósitos. Sim, E é claro, a gente deve sim trilhar o caminho da oração. sim. Mas quando Deus, ele une um casal, tem um propósito. Isso. verdade. Né? E hoje eu entendo que eu sempre, por eu amar a obra do Senhor, me dispor às coisas de Deus, meu esposo também, ele é muito voluntário, ele ama as coisas do E Senhor. os dois têm o dom da palavra. Ele e ela é tão Meu bonitinho, Deus né? do céu, Às vezes ela tá na Rede Brasil, no círculo de oração. ele Eu já tá vi. atrás das câmeras me É. assistindo, viu? Às vezes ela tá no. Já vi a senhora também no programa Intercessão, Sim, sim. pastor Jefferson.
E ele também fica dando aquelas reflexões, né? Eu já vi também. Sim, não tem como não aprender, né? É, Tá do lado fica- dele ouvindo ele preparar os sermões, estar ali na obra de Deus, Já vendo tinha, pregar, antes já dele a tinha. senhora já tinha. Já tinha, é Ela tinha verdade. oportunidade para É, falar e agora acho que talvez fosse mais nesse esse interesse de É porque estudar a a gente técnica, discute né? muito sobre a palavra em Isso, casa, sabe? Às vezes entendi. a gente aborda muitos assuntos. Amor, eu entendi assim, 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 é isso mesmo? E estamos também fazendo teologia, né? Também. Estão? Estamos na CEADEB. Eita, que Ai, coisa que boa. Faça aí a Isso. propaganda da Tia Deb. Gente, eu Para a super Tia Deb eu indico, faço de olha. graça. Eu amo a Tia Deb. A Um CEADEB dia é chegou lá. maravilhosa, é Depois os verdade. filhos cresceram. Eu estive um pouco enferma, né? Vale a pena. Eu estive um pouco enferma e por esses dias eu não fui às aulas devido à minha enfermidade, mas a STEADEB é uma faculdade de ensino excelente para o nosso crescimento espiritual, não é? Para a nossa vida pessoal também, né? Porque através da palavra de Deus nós aplicamos na nossa vida e conseguimos seguir caminhos de acordo com a vontade do Senhor. Então é muito importante para o nosso crescimento espiritual, porque estudar a palavra não é só para pregar, é para você Não, aplicar para a sua é o vida, não principal. é? A Principalmente, palavra, né? ela primeiro fala conosco, Principalmente. né? Conosco. Até Então, porque falar bonito e não ter graça não não tem, adianta de não nada. Falar adianta. bonito e não ter Isso, Não, humildade, não tem. Falar isso, bonito e não ter vida, não isso. adianta. E não nada. adianta só você ser um leitor da palavra, só conhecer. Não, você tem que viver a palavra, praticar a palavra. E ele tem me ajudado muito nesse crescimento. Então, eu glorifico a Deus pela vida do meu esposo. Para mim é um presente de Deus. Olha, eu nem sabia que ia ser um programa Se romântico. for, sem junho esse programa. Ai, que legal. Que bênção de Muito bom, Deus. muito Que, bom. que bênção ver onde Deus te levou. E ainda tem muita coisa, né, Paulinha, que a gente não pode falar, Verdade. mas, né, muitas promessas para se Isso. cumprir ainda. E eu fico muito feliz por poder contar isso para tanta gente que eu sei que vai chegar nas pessoas certas esse Vai. É programa. verdade, é É verdade. importante dizer, Stephanie, que às vezes, como a irmã Biqueira falou, às vezes vocês jovens estão esperando no Senhor e querem se inquietar, procurar com os seus olhos, não é? Querendo achar caminhos para criar situações. Deus não precisa disso. Deus não precisa de arrumadinho, de indicação. Deus não precisa de que você Verdade. procure com os seus olhos, não. Porque quando a gente procura com os nossos olhos, a gente sofre. A gente se arrebenta. Bom é esperar no Senhor. Porque no tempo oportuno, no tempo que Deus ele nos prepara, porque até para ele nos dar, a gente também tem que estar preparado. É. Às Não é vezes está demorando porque ele está nos porque ele preparando. está nos preparando, É não verdade. é? Então é necessário passar por esse momento de preparação, porque a bênção no momento errado, ela não vai produzir o efeito necessário. É importante esperar no Senhor. É importante estar na direção de Deus, porque Deus ele conhece o melhor. E vale salientar que ele conhece o nosso futuro. A gente só consegue ver o hoje, mas ele está lá na frente, vendo todo o cenário, se a situação vai dar certo, se não vai dar. Então, permaneça no centro da vontade de Deus. Permaneça, porque é o melhor caminho. Glória a Deus. Antes de pedir para a irmã Biquila contar a história dela para esta temporada, né? Porque já é a terceira vez que ela está aqui. Eu amo ouvir ela, gente. Desculpa, mas eu sei que vocês querem repetir muitos entrevistados, mas quando vem a irmã Abiquela, eu digo, é. Eu gosto muito da irmã Abiquela. Eu acho que a senhora é uma mulher multi, assim. A senhora é dirigente de oração, mas a senhora é amiga. A senhora é esposa, a senhora é mãe. Sim, Assim, sabe aquela pessoa assim acessível? sim. É modelo. Meu Deus. É modelo, é verdade. Agora, esqueci não de vá lembrar. comprar o vestido que dá no corpo dela fica bonito, porque em mim já não fica. Já, em mim também Já não. não fica. Porque Jesus abençoou ela aí de uma forma que não me abençoa, não. Vamos agora para mais uma propaganda antes de ir para a entrevista da irmã Abiquela, né? Isso. Será que daria para abrir mais assim, para ficar mais bonitinho? Gabriel. Eu trouxe agora esse desafio para Gabriel, porque a central do iPhone estava mandando um equipamento para a gente mostrar aqui uns iPhones, sabe? Mas nesse programa não deu certo, mas no próximo vai dar. Mas a central do iPhone, gente, eu tenho uma história muito interessante com a central do iPhone. É uma loja que tem a minha confiança, né? E que Deus que me apresentou. Eu passei, assim, um contratempo muito grande com uma outra loja. Chorei muito, passei uma madrugada, assim, em claro, né? Desesperada, porque eu fui enganada.
nessa outra loja e eu disse, Deus, é para a missão mãe agora, porque não se tratava de ser eu já estava comprando com muito sacrifício, mas é para a missão mãe agora, né? E ali, quando eu fui na Polícia Militar, Polícia Civil, a gente trabalha na área de comunicação, acaba tendo muito conhecimento, graças a Deus. Sim. E eu lembro de um delegado falar para mim, Stephanie, você conhece a central do iPhone? Eu disse, não. Ele disse, fica nesse endereço, esse aqui. Aqui, os escrivãos, todo mundo compra lá, porque a gente não tem aqui nenhum boletim de ocorrência da central do iPhone. Já dessa loja que você falou, eu tenho mais de 50. Então, assim, a gente vai tentar te ajudar, mas fica aí na tua oração, porque só Deus para fazer você realmente, porque muita gente, né, já foi lesada, felizmente, né? E aí, eu até postei na época, eu fiquei tão chateada que eu postei no Instagram e muita gente falou, eu já fui lesada. Aí eu vi que, nossa, como foi isso? Quando eu cheguei lá na central do iPhone, esse rapaz que tá aí, Léo, ele é o dono, e aí ele sensibilizou tanto com a minha causa. Eu disse, é pra eu gravar meu podcast. Eu não sei nem se ele é crente. Mas ele disse, toma o meu celular. Ele tava botando, ele disse, eu tô botando hoje meu iPhone para vender, mas antes de botar, de divulgar, use ele pro seu podcast, porque ele me viu chorando. Aí me serviu um café, eu já me acalmei, uma água. Aham. Eu sei que depois Deus resolveu a situação. Eu fiquei com o iPhone dele, comprei com o dinheiro do outro que eu consegui, né? Porque foi Polícia Civil, Polícia Militar, uma agonia. Aí Deus entrou na causa, me devolveram o dinheiro e eu comprei lá, né? Que Então ótimo. acabou que eu fiquei até com um Sim. iPhone melhor, fiquei com um iPhone que era dele. Então, assim, lá eles têm realmente uma credibilidade. Se você vai comprar um iPhone que é seminovo, né? Ou até um lacrado, procure saber. Até com a delegacia mesmo, eu dou essa dica. Vá na delegacia e veja se tem alguma ocorrência, na delegacia do bairro onde reside a loja, se tem alguma ocorrência, porque a central do iPhone não tinha nenhuma, gente. Sabe o que é você ter uma empresa há tantos anos no mercado e não ter uma notificação? Muito importante. Né? Então, é Deus. Né? Então, Verdade. eu devo para ele, assim, eu não deveria nem cobrar essa propaganda, eu tô mais para pagar o podcast, né, Léo? Então, vou ter que te cobrar. Mas, assim, eu não deveria nem cobrar, porque o que ele fez por mim, meu Deus, você faz por um amigo, É né? Ele verdade. disse, toma o meu iPhone e vá gravar o seu podcast e depois, sossegada, você volta para resolver. Quem que faz um negócio desse? É Deus, Só gente. usado Deus. por Deus. Só Verdade. usado por Deus. Aí depois disso, um monte de cliente, de vez em quando alguém, qual o nome daquela loja do iPhone que tu indica? Porque Olha, eles não pronto. pegam iPhone com peças trocadas. Não pega. Eles fazem uma análise bem Detalhada. detalhada. Você tem que dar a caixa, a nota fiscal que tá no teu nome. Então também não tem como ser um iPhone roubado. Eles não pegam qualquer coisa, não. Eles são muito. Por isso que não tem assim o melhor preço. É o mais barato? Não é. Não vá na onda do mais barato. Isso. Vá a um preço que seja justo, Isso. mas que venda qualidade. Então, eu tô até Isso. hoje. Olha, Léo, tô até. Agora sim, Léo. Tu não acha que tá na hora de tu me dar outro, não? Deixa de usar. Olha, ele disse que esse iPhone laranja agora, essa semana, tá na promoção. Léo, tu não Olha acha que que o laranja maravilha. combina mais comigo, não? Combina até com a Oh. roupa. Eu acho que Jesus Ó, usa teu servo. 256 gigabytes está por 8.399, né? E 512 gigabytes tá por 10.600. Ô, Léo, Tá eu acho, 17 Léo, veja como a gente ia ficar assim estiloso aqui Sim. com laranja. com laranja, concordo, E a Léo. imagem também ia ficar melhor. É Sim. verdade. Tá bom? Deixa Deus te usar, Léo, porque vai vir muito coração. cliente para tu. Ajuda aí. Deixa eu usar, é verdade, Eu nem sei se tu crê em Deus, Léo, mas Léo, ser usado aí na terra. Ele crê que ele já foi usado por ele pra te Então, abençoar. acho que ele vai dizer, essa menina é meio doidinha, viu? Ai, ai. Mas a gente é assim, minha filha. A gente anda por fé. Por fé, não por vista, por né? fé, eu A creio. gente mano. fala e Deus vai Meu Deus, eu trabalhando tá nos aqui nesse corações. estúdio de ERM. Só Deus pra fazer um negócio desse. Chiquéré. Viu lá embaixo um residencial, né? Aham. Recepção, tem um café embaixo. Minha gente. A senhora que foi na primeira temporada, não foi na segunda, porque a segunda foi ao vivo, né? Isso, Na CPAD. Isso, foi. Mas assim, a gente tá. Deus tá levando a gente aí, cumprindo Eu não tô promessa. dizendo que Deus confunde. Deus É confunde. porta E é dentro de promessa, porta. e é promessa Porta de dentro de Deus, né? Promessa É de promessa Deus, de família. promessa, é promessa. Promessa. Você agarra na promessa. Pois Crente. Agora é. mudando de assunto. Irmã Biqueira, como foi essa história dessa gestação, desse novo Meu Deus? Deus. Já sabe sexo, já sabe nome? Diga aí pra mim, sua Ai, mãe. meu Deus, contando os babados pra todo mundo agora. Conta aí que eu quero saber. Eu não sei ainda, porque Não eu queria ficar sabe? sabendo aqui. Sim, vamos lá. Essa gestação, né? A diferença do meu mais novo, que eu tenho 2 filhos, tenho um com 13 Sim. e o com 10, né? Miguel. Abner e Miguel. Então, a diferença são 10 anos do meu mais novo, no caso, para essa gestação.
Miguel fez 10 anos em fevereiro, foi quando eu descobri que estava grávida. É, foi realmente uma surpresa essa gestação. Eu queria muito o terceiro filho, mas devido à minha idade, né? Eu já estou com 41 anos, com muito orgulho, vale salientar. Muito orgulho, 41 é quarentona. melhor do que eu, que Isso. tô com 31. Menina, 10 para. anos de Tu diferença, a é mulher tá linda, melhor do que eu. criatura. Meu Deus. E eu achava que eu não engravidava mais. Sinceramente, eu achava, né? E quando foi um belo dia, estávamos no culto de doutrina, na nossa congregação em Cordeiro Caxangá. Inclusive, estão todos convidados para os cultos em Cordeiro Caxangá. Deixa eu vender o meu peixe. Rede nacional, internacional, Sim, né? Então a pois gente já é. vai assim, deixando Deus trabalhar. E eu fui na farmácia para comprar as coisas que mulheres precisam. E eu disse assim, eu vou comprar um teste, que eu sempre gosto de ter um teste, porque estava atrasada. Apenas 2 dias. Mas como é um pouco irregular, então eu disse não, provavelmente deu uma desregulada no meu organismo, daqui a pouco isso vai regular, já vou ficar preparada. Sim. Quando eu chego em casa 10 horas da noite, depois da igreja, que eu faço o teste de gravidez, eu fico assim, estatalada, sem acreditar. Fiz aquele simples. Isso foi antes, pronto, antes do simpósio de doutrinas. Antes. O simpósio começa no sábado, não é isso? E eu fiz na quinta-feira. E eu não acreditei. Aí meu esposo estava na cozinha, fazendo um lanchinho, né? Que a gente sempre chega da igreja, tem que Bem comer. sossegado, né? Bem sossegado. Tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, como o hino. E quando eu chego com o teste, ele olha pra mim, estatalado. É mentira, amor. Eu disse, é verdade, amor. Meu Deus, E que ele, coisa linda. eu não acredito, amor. Eu disse, acredita, amor. E ficou os dois assim, um olhando pra cara do outro, sem acreditar. Aí eu disse, amor, vou comprar outro teste. Aí comprei outro teste. Positivo também. Eu disse, Eita filho. Deus. Só que há uma semana atrás, eu sou muito elétrica. Eu sou 440, não sou 220. Imagino. É muito elétrica. E há uma semana atrás eu estava muito sonolenta. Isso não é normal. Eu tenho que estar doente para eu ficar com muito sono durante o dia. Muito sonolenta, tinha tido dores abdominais. Então, assim, aí casou com os sintomas. Pronto, depois eu fiz ultrassom e tudo, e quando eu fiz a ultrassom, aí ele tava comigo, aí ele disse, amor, é verdade, tu tá grávida. Eu acho que a ficha dele só caiu quando eu fiz a ultrassom. Mas assim, realmente foi algo, né, que eu vinha orando Deus já tinha lhe em falado algo, alguma segredo. promessa, alguma coisa? Isso é muito interessante, Stephanie, porque Deus fala pra gente as coisas assim. E eu até pensei que tinha sido com outra pessoa. Assim, deixa eu explicar. Há uns 5, 7 anos atrás, uma irmã chegou pra mim na igreja de Iputinga e disse assim, eu tinha 2 meninos já. E ela disse a mim assim, eu sonhei com a senhora, com uma menina galeguinha. Eita Deus. Era a coisa mais linda. E eu disse assim, irmã, será? E a minha cunhada, nessa época, ela ainda não tinha filhos. Aí a gente foi almoçar na casa da minha sogra. Eu disse, a irmã disse sonhou comigo com uma menina, mas eu acho que é tu que vai engravidar. Eu acho que não sou eu, não. Aí passou o tempo, ela engravidou, minha cunhada engravidou de um menino, engravidou de uma menina, e a menina é a coisa mais linda mesmo. Aí eu disse, foi pra ela. Como é da família, foi pra ela. Uhum. Passou-se o tempo. E nós fizemos a sexagem. Não fiz ainda a ultrassom, mas a sexagem já fiz. E é uma menina. Glória a Deus. Que coisa linda! Aí eu disse, meu Deus, o Ai, meu sonho. Deus, o E sonho. antes, as irmãs estavam com medo de me contar. Mas antes de eu dizer que estava grávida, 3 semanas atrás, as irmãs da comissão tinham sonhado comigo grávida de uma menina. Olha aí. E ela disse, eu tô doida, irmã Biqueira já é ligada. Isso é coisa da minha cabeça, eu não vou contar ela, não. E não me contou. Mas a senhora é Quando eu ligada descobri- mesmo? Não, Na mente cabeça, delas, na mente dela. na mente delas, por eu já ter 2 filhos grandes, então muitas Sim. pessoas pensavam que eu já era ligada, que eu não podia Sim. mais ter filhos. Só que eu nunca liguei. E eu sempre quis ter 3 filhos.
O meu desejo, o desejo do meu coração eram 3, independente de sexo. Se Deus quisesse me dar outro menino agora também, eu Benção, né? amaria da A gente mesma ama forma. igual. Igual. Não tem Sim, isso. sim. Tanto é que meus 2 homens, misericórdia, é o grande amor da minha vida, meus 2 Uhum. filhos, né? E o pai deles também, lógico. Não apanho. Love you, amor. Mas assim, eu tinha feito algumas orações ao Senhor, dizendo a ele, né? Olha, Senhor, eu já tô com 41. O Senhor sabe o desejo que eu tenho de ter o meu terceiro filho. Mas eu tinha dito ao Senhor, Senhor, eu quero, se tu quiseres. Porque eu não tenho o que reclamar. Tu não me deves nada. Nada. Deus não deve nada. Eu já gente. tenho 2 filhos lindos, perfeitos, abençoados. Então, nós sabemos, nós temos muitos testemunhos de mulheres que até hoje estão orando ao Senhor por um milagre e nós estamos orando por elas, não é? Uhum. Então, nós temos lindos testemunhos que Deus já fez e temos pessoas que a gente sabe que Deus também ainda vai fazer, porque quem crê está aqui, Também né? creio. Que quem dá filhos a estéreo é o grandão e eu creio nele. Deus, eu tomo posse, Até viu? ele Eu dá, creio. ele dá, Sim. ele pode e Eu ele faz. creio. Eu estava até comunicando a algumas mulheres, gente, Isabel já engravidou. Então aguardem, né? Maria aguarde que Deus vai mandar mais filhos aí para as Marias mais Glória a novas, Deus. né? Então, e eu tinha dito isso a ele, Senhor, eu quero. Mas o Senhor sabe, porque assim, Deus sabe o que ele tem na nossa vida, o que vai acontecer. Verdade. Eu não tenho esse controle, né? Então, se o Senhor quiser me dar, eu quero o meu terceiro filho e dizia isso ao meu esposo. E graças a Deus ele sempre foi muito compreensivo comigo com relação a isso, né? Tanto é que ele aguardou, não fez a cirurgia que era para ele fazer. Se programou durante um ano para fazer e não fez. Eu digo, não fez porque Deus, né, queria conceder esse desejo oculto porque eu não, assim, claro, quando as pessoas falavam em terceiro filho, eu dizia, eu quero meu terceiro, mas eu quero se o Senhor quiser me dar. Porque eu sei, né? Tudo que Deus faz é perfeito. É A vontade perfeito. a vontade de Deus É é boa, boa, perfeita e perfeita. agradável, né? Mas foi uma surpresa. Realmente foi, e eu vou viver algo novo novamente, Novo. né? Ai, que Tudo de coisa linda. novo. E E é menina é algo novo também, literalmente. viu? Eu tenho dito, Andressa, tu me socorre. Ela Tu vai me lhe ajudar, ela tá socorre. expert. Não, e ela, meu Deus do céu, já chegou 2 pacotes de coisa de Isabela lá. Foi mesmo. Ah, olha, e pense, Que viu? Ela bênção. tá mais empolgada. Hoje de manhã queria ir para uma feirinha que tem maravilhosa de coisinhas assim, É bem muito boa essa delicadas. fase, é Aí eu disse, muito hoje eu não boa. posso, mulher. Marca para outra sexta-feira que eu tô com Stephanie. Ela tá bom. Tá tão empolgada que só Jesus na causa, mais do que eu. Eu fiquei empolgada na gravidez dela, né? Eu vivi a Sim. gravidez dela, ela tá vivendo a minha E agora. elas serão muito amiguinhas. São Já tem nome, irmã Biqueira? Maria Elisa. Ai, que Vai lindo. ser Maria Elisa, em homenagem à minha avó. A Que minha avó que o lindo. Senhor guardou há 13 anos. Ela não Sim. conheceu os demais bisnetos, né? Mas foi alguém que. Na verdade, as minhas 2 avós eu tenho uma ligação muito forte. Como eu cresci praticamente sem pai, então elas ajudaram muito minha mãe a nos criar, né? Essa minha avó mesmo, dos meus 12 anos em diante, uma referência, uma mulher forte, sabe? E, infelizmente, né, com o tempo assim, a saúde debilitou. Depois que eu me casei, passei muito pouco tempo vendo ela e Deus aguardou. E eu tinha esse desejo de ter uma filha para colocar o nome da minha avó. Que coisa Que E linda. lindo, Deus, Deus é Deus Detalhes. de De mínimos. detalhes, né? Ele não tem obrigação de Não. determinadas coisas, né? Mas ele faz as coisas pra gente assim, nos detalhes que você diz assim, meu Deus, não teria obrigação nenhuma de fazer. E Deus faz assim as coisas pra gente no detalhe. Então eu agradeci muito a Deus, né, por esse presente que ele me deu, né, de gerar novamente pela terceira vez e ser uma menina para eu poder colocar o nome da minha avó e poder perpetuar Coisa o linda. nome da minha avó. E o nome dela é Deus é juramento. O Glória a significado Deus. de Deus Elisa, é eu estava juramento. pesquisando ontem. É Deus é juramento. Que lindo. Ela já vem com tudo. Belíssimo, Já né? vem Vem cheia da com unção. homenagem, vem cheia da vem, unção, vem no tempo Isso. novo, para uma Amém. coisa Deus. E eu nova. creio nisso, Stephanie. E a Glória a Biqueira que a Deus. gente conhece vai estar numa versão ainda melhor. É Melhor. verdade. Eu acho que ser mãe de menina, né? Quando eu fui mãe de Maria Alice,
Eu achava primeiro que Deus não ia me dar uma menina, porque eu sou tão atacada do juízo, que eu já cresci, a minha avó, minhas tias, minha filha, como é que você vai ser mãe de uma menina desse jeito? Porque eu não sou uma pessoa muito delicada, né? Aí eu dizia, eu não vou nem sonhar com uma menina, porque Deus não vai me dar. Deus vai Sim. me dar uma menina? Vai não, vai me dar tudo menino, né? Eu até pensava, vou ter uns 3 meninos, e até colocava nome. Mas quando eu ia pensar em sonhar uma menina, eu disse, não, eu não quero sonhar. Porque Deus não vai me dar. E Sim. quando eu descobri que eu estava grávida de Maria Alice, eu tinha certeza que era Davi, que a gente já combinou, né? Rafa escolheu Jonatas, eu disse, o segundo é um menino, vai ser Davi, Jonatas e Davi, melhores amigos. Sim. Quando foi uma menina, eu fiquei assim, tentando raciocinar o rosa. Eu disse, eu vou ser mãe de uma menina, Deus está confiando a mim. Então ali no dia a dia a gente tá forjando uma mulher, uma menina, uma bebê, mas que vai ser uma mulher cheia de Deus. Eu olho para ela e a gente profetiza, né, na vida dos Sim, nossos filhos. Eu sim. olho para ela e ela é muito corajosa. Ela é muito inteligente. Eu olho para ela e digo: você é corajosa e Deus vai usar a tua coragem na obra dele. Porque ela não tem medo de nada. Puxou Maria a ali quem, puxou não a é? quem? Quem? Puxou a Ai, meu quem? marido essa semana tava falando, né? Olha, eu vou dizer uma coisa. De Maria Alice, da minha esposa, eu não duvido nada. Eu não duvido nada, eu só me surpreendo. Oh, meu Deus. Porque ela é destemida. E quando eu olho para ela, eu me enxergo muito nela. Que coisa linda. E é né? muito lindo. Coisa É muito linda. lindo. Deus tem, né? Pois Deus sabe como nos moldar, o que nos dá, É, e, verdade. né? E é isso. O pai tá besta. Ai, meu Deus. Ele que eu acredito que assim, ele teve a experiência de ser pai de meninos. Ele tem cara de que é um pai besta mesmo. Então, Bem ele amoroso. tá. Era segredo, assim, o sexo da. A gente fez o aniversário de Miguel e eu não ia fazer a sexagem logo, né? Ia dar um tempo. Mas a Andressa me obrigou, literalmente. Imagina, ela Você empolgadíssima. vai, você vai, você vai. Disse, mulher, e foi aquela loucura. Eu digo, tá bom, vou fazer teus gostos. E fiz, pra gente fazer aquela brincadeira no aniversário, porque tá É todo muito mundo bom. junto. No culto à noite. Eu não aguentei ir pra igreja, que eu estava muito Todo debilitadinha. mundo ficou sabendo. Aí ele de púlpito. Olha, irmão, minha esposa não veio porque ela tá grávida, ninguém sabia. Ela está grávida e é uma menina, a igreja. Oh, meu Eu disse, tu é de púlpito, criatura. Amor, não era segredo. Ah, amor, já contei pra todo mundo. Assim, meu Deixa ele Deus. ser feliz, deixa ele aproveitar a Maria Ele tá Elisa. radiante, porque vai ser agora pai de uma menina, que acho que vai ficar grudar nele, né? Aí é tudo que ele quer. Agora lembrar que nesse momento inicial da gestação tem que desacelerar um pouco. A gente tá tentando. É bom lembrar disso. Só né? Jesus. Quando vê isso, Maria Elisa é 440, igual a ela. Pois é. Mas Ela já tá sai, assim, ó, no ritmo já da barriga da deve tá, mãe. minha filha animada toda, eu tô tentando. Tem que ser. Ai, tem que ai. fazer. Porque Até eu esse momento, né? realmente- Esse novo Eu já sei como é que a senhora vai relaxar. Sim, olha Ó, aí, presta atenção aqui. etiqueta. Ô, Gabriel, isso aqui não pode deixar de ir ao ar, não, esse Gabriel. Essa massagem aqui, a irmã Elana França, massoterapeuta, mandou um presente pra mamãe Sim, relaxar, a mamãe de Maria Elisa. eu amo. E também pra irmã Paulinha, relaxar da sua agenda de pregação. Meu Deus. É, né? Ela ali, esposa de vice-coordenador de ela, só vive correndo, é trabalho, é Corrido, estudo. é Mostra assim o verdade. voucher pra câmera. Sim, olha que Pra, maravilha. pra Gabriel pegar, pra gente poder fazer Vamos o instalar. corte. Olha, essa massagem, gente, é bom demais. E a irmã Elana, ela é crente, né, da nossa igreja, esposa de ótimo, obreiro. ótimo. Tem uma parede assim, só de certificado. Ela traga essas mulheres de Deus pra eu cuidar. Glória Oh, a Deus. meu Deus, é Pra eu muito de cuidar, pra eu Deus esse mimar. Aí ela fala negócio. que é 1 hora a massagem, mas nunca é Sim. 1 hora, é sempre mais. Maravilha. Né? E aí a gente sai de lá assim levinha. Eu sempre gosto de ir amo. pra lá naquele período que a gente fica assim arrastada. Só o estresse. Só o estresse. Aí eu vou lá e a irmã Elana, eu saio de lá Arrasou. diferente. Uma musiquinha assim de Sim, Deus, agradável, aquele né? sonzinho assim, sabe? Tudo escurinho, é bom demais. E fica do lado, na frente assim da lateral do Shopping Boa Vista, aqui pertinho. Sim, sim, sim. Ótimo. Então a irmã Elana é maravilhosa. Eu também quero mostrar pra vocês um outro presentinho que a gente tem. Deixa eu só Que pegar o lindo, arroba obrigada. aqui. Vocês gostaram? Amei. Obrigada. Eu amo. Irmã Elana. França, estaremos aí, Elana irmã Elana França. França. Com certeza. Também Vamos quero agradecer agradecer a a Deus querida Adri, da @AdriFlores4U. Olha, gente, o que ela fez pra mim. Essa mulher Ai, belíssima. é uma mulher de lindo. Deus, muito
criativa. Belíssimo. A irmã Adri é criativa. Gente, ela fez esse buquê, veio aqui de manhã, e ela vende isso em vários pontos do Recife, numa bicicleta. Então, ela tanto monta para o teu evento, Nossa. como ela, eu vou precisar, vai fazer um encontro de mulheres lá na área 31, na Sim. comissão de Caldeireiro 2. Hum. Então, é um arranjozinho. Ela vem e monta tudo natural, um precinho maravilhoso. Muito bom. E vende também nas avenidas, numa bicicleta. Então, eu queria também. Vou pedir para Charlene. Charlene, tu pode, por favor, dar o buquezinho de flores para cada uma? Por favor, para não levantar, Nossa. derrubar a câmera. Olha, e já vem no Olha, jarrinho, que tá vendo? lindo. Obrigada, Muito Charlene. obrigada, Belíssimo. Amei. A irmã Adri. Irmã Adri, irmã ela é Adri, Deus uma te abençoe. benção. Eu Mostra aí amo o adesivozinho para a Cadê? câmera. Para Gabriel mostrar. O adesivo tá ali, ó, tá vendo? O adesivo tá aí, ó. Sim, Ó, mostra aí pra aqui. câmera. Ela disse, eu Aqui, vou ó. deixar para minhas irmãs já no jarro, Muito obrigada, irmã. para que ela possa deixar na casa dela Adri, Deus depois. abençoe. Belíssimo. Pode seguir ela, vocês vão amar. De vez em quando a gente precisa, né? De uma Pô, coisinha assim, precisa, Até pra precisa. presentear, né? não é? Presentear. E os Belíssimo. preços da irmã Adri são maravilhosos. E por último, eu quero agradecer a querida irmã Val, né? Que fez o bolinho, o meu bolinho favorito da vida. Esse bolo de doce de leite com Nossa, ameixa. É uma mistura assim de bolo de noiva, mas com doce de leite na massa, tá? E ela disse que Perfeito. colocou aqui em cima. Dá pra ver o bolo, Gabriel? Dá não, né? Muito não. Ah, pra pegar ele, né? Tá vendo? Charlene, a nossa mais nova diretora. Profissional, ela, viu, Chedo? Faça assim que vai dar certo. Ó, aqui, ó, o bolo da irmã Val, né? Que eu amo, gente, eu amo. E aqui, ó, ela colocou umas castanhas, um adocicado. Eu faço esse bolo para vender, eu não posso fazer porque eu só faço para evento, porque minha agenda. Irmã Stephanie não tem como, então promissão mãe. Ela, promissão mãe eu faço. Não nega nada, promissão mãe. Obrigada. Arraso, Muito, arraso. muito obrigada. A gente Além de gostou, lindo, perfeito. Muito não bom. é? Muito bom. Perfeito. Molhadinho, ó. E é isso, gente. Muito obrigada à RM Studio, né? Ao nosso querido Eduardo Moura. Não, eu esqueci o nome dele. Por aí, ó. Tomara que ele não assista, porque vai ser o primeiro e o último. Eduardo Moura, muito obrigada. Colega de profissão, né? Então, nos ajudou, deu aquele jeitinho para a gente conseguir gravar. Toda a equipe, Charlene, Gabriel, toda a equipe aqui, que nos atende muito bem, né? E a gente vai ter aí próximo episódio. Vocês vão ficar sabendo o nome de Maria Elisa. A senhora já divulgou? Não, né? O nome não, né? Não, assim, poucas pessoas. Obrigada, irmã Abiqueila. Nada, meu amor. Obrigada, Estou Paulinha. sempre às Eu que agradeço, ordens. meu amor. É sempre um prazer estar perto de você. Você sabe do carinho imenso que eu tenho por você. Não é de hoje, é de muitos anos. É o quê? 20 anos já? Acho uns 20 anos. Eu né, acho que, gente? eu acho que quando a gente se conhecia tinha uns Eu 9, tenho, 10. eu tenho 17 anos de casada. Sério? Casei 17 anos Como de assim? casada. Isso. 17 anos de casada, vai fazer agora. Então eu acho que faz uns. Não, te conheço há pelo muito menos tempo. uns Luiz era 19. pequeno, é. Porque eu acho que quando a senhora chegou ali no botijão. Não, era bem antes. Você tem Era. 9 anos de idade. Era. Eu lembro de você com 9. O Google era bem pequenininho. Era. O Google dormia lá em casa. Olha, eu Os encontros de Deus, tá vendo, Paulinha? sempre tenho um carinho muito grande por Stephanie. Eu Ela sempre tem muito lembro. bom senso de humor. Sempre maravilhoso. A gente é assim. Questiona muito, perguntava Era muito. Mas por que tudo. isso? Mas ela é muito inteligente. muito Gente inteligente é assim, curioso. Mas eu já curiosa. tentei mudar meu jeito e Deus me repreendeu, Curiosa. acredita? Eu acho que é bom. Não, pois Porque é. eu Porque ouvia. não tem que mudar. Às vezes a gente escuta alguma coisa e eu disse, eu tenho que ficar mais séria e centrada, pois Deus me Não. repreendeu. Ele disse, eu não te criei séria. Eu te criei assim para um propósito. Agora, interessante, Pra cada Stephanie, um. não sei se você lembra, Stephanie, ela não tinha ainda, ela tinha, por ser adolescente, não tinha temor em falar em público, né, no microfone. Aí eu Era. lembro que a gente colocou ela para trazer o relatório de missões. Lembro. Aí ela ficou nervosa, começou a suar, isso na portinha assim da igreja, na recepção, na parte... antes Pra de que tu subir pro inventasse púlpito. isso, Paula? Botava outra pessoa. E bateu com o pé, eu disse, Té, olhe pra mim. Você vai falar, vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que vai dar certo. Deus vai te usar. Ela, você acha? Eu digo, tenho certeza disso. Aí ela subiu, aí começou a trazer o relatório e foi uma bênção. Quando ela terminou, tá vendo, Stephanie? Foi uma bênção. Acho importante a gente motivar os adolescentes. Com É. certeza. Motivar o outro. O outro, Vamos né? trazer um programa aqui sobre Isso. vencendo a A timidez. timidez, isso. E muitas vezes o líder, ele tem uma visão diferente do jovem. É. Nem o próprio jovem conhece o potencial que ele tem. Exatamente.
Exatamente. Assim, a imaturidade do jovem faz com que ele sinta muita insegurança. Aí o líder sabe que aquele jovem tem essa capacidade. Exatamente. Deus nos dá essa visão, né? Quem Isso. está na liderança. Eu acho importante No também caso, ela viu esse a gente potencial. celebrar isso com os jovens, sabe? E Sim. quando ela desceu, eu disse, tá vendo, Stephanie? Foi muito bom, Deus te usou, É. foi maravilhoso. Você acha, Paulinha? Você acha? Eu digo, "Eu acho, foi maravilhoso. Deus tem algo muito grande na tua vida." E ali ela se motivou muito e tá aí. Minha jornalista preferida. Oh, meu Deus, obrigada, Paulinha. E a gente vai agora rodar a vinheta para encerrar o programa, mas depois da vinheta continua conectado, sabe por quê? Porque durante essa temporada a gente tem receitinha da nossa querida Nutri Gabi, minha Nutri maravilhosa, uma mulher cheia de Deus. E ela vai hoje mostrar pra gente como é que faz um bolo de cenoura para você não errar o ponto. Presta atenção aí nos detalhes. Eu tava lá gravando com ela, provei o bolo, tá aprovado. E vou fazer essa semana. Quem fizer bolo de cenoura aí, seguindo a receita de Gabi, filma, marca a gente, né? Marca a gente e marca a Gabi, para dar uma obrigada a ela. Beijão, até a próxima. Que Deus te abençoe. Olá, eu sou a Nutri Gabi, estou aqui nessa nova temporada do Missão Mãe, isso mesmo, eu vou ensinar vocês receitas super práticas para você que quer aprender coisas novas, eu estou aqui para te ajudar. E a receita de hoje é bolo de cenoura. E para esta receita vamos precisar de cenoura cortada e descascada, vamos precisar também de óleo de milho, também pode ser com óleo de coco, 4 ovos, que dão em média 200 gramas, açúcar, o açúcar demerara ou mascavo, ou até mesmo açúcar refinado, o sal e, por último, o trigo com fermento. Mas você também pode usar a farinha de aveia. Utilizando a farinha de aveia, você coloca um pouco de fermento. Primeiro passo, descascar a cenoura e cortar em cubos, e aí você já vai colocar no liquidificador. Segundo passo, quebra os ovos, cuidado com a casca, hein? Tira a casca bem direitinho e coloca aqui também. Óleo. Quando formar essa massa aqui bem cremosa, vamos colocar o açúcar. É importante você seguir esta ordem. Colocar um pouco de sal para dar aquele sabor bem especial. Uma pitada de sal. Bate de novo. Você vai colocar a farinha de trigo ou, como eu falei, a farinha de aveia. Se for farinha de trigo, você tem que tomar bastante cuidado para não bater exageradamente, senão o seu bolo vai solar, hein? Farinha de trigo aqui dentro. Mistura. E depois que misturar, coloca alguns segundinhos no liquidificador novamente. A sua massa de bolo, ela está pronta. Agora vamos colocar na forma para assar. Costumo untar a minha forma com margarina, tá? Não precisa você colocar trigo, não precisa. E deixa eu contar um segredo para vocês. Toda vez que eu faço bolo, eu deixo um pouquinho. Faço cupcakes para o lanche das crianças. O tempo de forno para esses cupcakes é um pouco menor. Dependendo do seu forno, vai ser uns 20 a 25 minutos. Vou te ensinar a calda para o bolo de chocolate. Super fácil, gente. Vocês vão utilizar chocolate em barra, mais ou menos essa quantidade. Quanto mais chocolate você quiser, mais chocolate você vai derreter, tá? Você corta em cubos e vai pro micro-ondas. Agora, no micro-ondas, lembra, ó, que tem que ser de 20 em 20 segundos para não queimar o teu chocolate, hein? E tá aqui o chocolate derretido, estão vendo? Você joga e vai mexendo. Assim, e agora... Olha ele aqui. E pronto. Está aqui, olha. Prontinho para consumo. Tef, vem aqui provar, Tef. A super vantagem de ser assessora e amiga de Gabi é porque eu filmo e vou provar todas as receitas, gente. Olha que legal. Vamos partir esse bolo quentinho, do jeito que eu amo. Gente, pra mim, bolo é gostoso mesmo quando é bem quentinho. Tanto é que em casa, às vezes, eu vou comer e esquento no forno. Ninguém faz isso não, né? Mas eu gosto de fazer, porque eu acho que bolo tem que ser bem quentinho. Eita, o de manteiga aqui, Gabi, ó. Mas não vou estragar não, deixa assim. Eu acho que esse bolo aqui, todo melecado, mas é porque o ganache ficou bem derretido, eu acho que ele fica perfeito, assim, sabe? Eu vou fazer igual a Maria Alice, minha filha. Ela bota a maior parte recheio e depois, por último, que ela come o bolo. Comer assim, bem quentinho, tomando um café, gente, de manhã, de tarde, de noite, isso é maravilhoso. Vamos ver a nota de Gabi. Isso. Você ficou com vontade também, não foi, de comer?
Faz aí na sua casa e manda pra gente. Manda pra gente, marca a gente nos stories, marca eu e marca a Gabi, tá? E o Missão Mãe agora nessa temporada não vai só edificar a tua vida, não. Vai te ajudar aí a melhorar na cozinha. Eu tô precisando, viu, Gabi? Bye, bye. Aprovadíssimo, hein? Amei esse ganache. Deu uma quebra, sabe? Não ficou aquela coisa muito doce, que já é muito brigadeiro, muito doce.